Hoje, o Tribunal do Júri confronta Wagner Pereira da Silva, que é acusado de um crime hediondo, o homicídio de seu próprio filho, Cássio da Silva Pereira. O laudo aponta múltiplas lesões que teriam causado a morte da criança. No entanto, Wagner nega, alegando que o filho faleceu subitamente. A sessão revela as contradições entre a versão do pai e o relato chocante da mãe, Patrícia, sobre o ambiente de violência doméstica que antecedeu a tragédia. Defesa presente, assistente, Ministério Público, jurados e juradas. Lida a denúncia, passaremos ao interrogatório de Wagner Pereira da Silva. Wagner, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, ou seja, ficar calado. Mas esse é o momento que o senhor tem para fazer a sua defesa pessoal, se assim entender. Antes de ser preso, morava em casa própria ou alugada? Alugada. Perfeito. Antes de ser preso, trabalhava? Sim, senhor. Trabalhava em quê? Eu estava no contrato da rede pública, não estava atuando no momento, mas eu tenho um trabalho com produção musical e dou aula particular também. Ganhava mensal, semanal, diária? Como é que era? Semanal na base música. De quanto, mais ou menos? Nas aulas particulares eu fazia R$1.000, R$1.500 por mês. Perfeito. Com a música, com a atividade que eu tinha na Batalha do Paranoá, todo final de semana a gente arrecadava alguma coisa também. Perfeito. Estudou até que ano? Eu concluí o ensino superior. Ok. Em que? Em que? Educação física? Educação física. Sim. Perfeito. Ok. Possui algum bem em seu nome? Casa, carro, lote, moto, alguma coisa? Tem um carro, um Peugeot. Perfeito. Na ocasião dos fatos, o senhor usava drogas? Não, senhor. Bebida alcoólica? Não, senhor. Ok. Já foi preso, processado e condenado por algum outro fato delituoso? Não, senhor. Perfeito. Foi criado pelos pais? Sim, senhor. Minha mãe e meu avô. Eu perdi meu pai com 10 anos aproximadamente, mas meu avô foi meu pai, digamos assim. Perfeito. Solteiro ou casado hoje? Eu convivia maritalmente com Patrícia, mas nós não nos casamos, né, no papel, digamos assim. Filhos? Sim. Quantos? 3. Atualmente, quantos filhos? Senhor? Atualmente são quantos filhos o senhor tem? Só uma filha, Mariela. Perfeito. Foram roladas algumas testemunhas aqui. Umas aqui eu sei que o senhor conhece. O senhor acabou de falar a Patrícia. Patrícia era sua companheira, não é isso? Sim, senhor. Certo. Daniel da Silva Rocha Souza, policial militar, conhece? Sim, senhor. Gabriela Durães, conhece? Sim, senhor. Marina Severina Pereira de Siqueira, conhece? Sim, senhor. Silvanete Aparecida Gomes Cardoso, conhece? Não, senhor. O senhor tem alguma coisa contra as pessoas que o senhor conhece aqui, que eu acabei de ler? Contra, não, senhor, mas tem uma situação, quando eu lecionava no CF3, eu dei aula para Lorena, que convivia com a Marina, né? Então, daqui a pouquinho o senhor relata isso, né? Só quero saber essas perguntas iniciais primeiro. O senhor está sendo acusado aqui de ter matado o seu filho, Cássio, depois de agredi-lo, ferimentos internos e externos. Eu gostaria de saber múltiplas lesões. Eu gostaria de saber, essa acusação que tem de que o senhor teria matado seu filho, ela é verdadeira? Ela é falsa? Ou o senhor deseja ficar calado? É falsa, senhor. Certo, perfeito. O que o senhor está sendo acusado de ter matado o próprio filho, Cássio, se a acusação contra o senhor é falsa? Sabe por quê ou não? Pela acusação. Por que o senhor está sendo acusado, se o senhor está dizendo que a acusação contra o senhor é falsa? A Patrícia me acusou de ter agredido meu filho. Tá, ok. Ok. Nesse dia do fato, dia 17/10/2023, terça-feira, na parte da manhã, o senhor estava onde? Onde eu estava? Estava na quadra 17, na residência que a gente... Aonde que o senhor residia, é isso? Perfeitamente. Ok. Eu gostaria de... O senhor estava lá durante o seu filho, antes da morte dele. Eu queria saber que o senhor narrasse aí, se assim entender pertinente, né? Por que o senhor está sendo acusado e
e narrasse o que aconteceu naquele dia. Porque a gente não tem noção aqui de tudo, defesa, Ministério Público, assistente, eu. Os jurados precisam de ir formando a sua convicção. Então, é importante o senhor relatar o que aconteceu naquele dia. Quais as providências que o senhor tomou? Qual a hora que o senhor detectou que a criança tinha falecido ou não? Quais as providências que o senhor tomou para reanimar essa criança? Quais suas atitudes, etc. Que hora que essa criança morreu? Onde sua esposa estava? Se sua esposa, a companheira do senhor, tinha saído? Se a criança passou bem a noite? Onde o senhor esteve uma semana fora de casa? Quando que chegou em casa? Enfim, faça um relato do que aconteceu, né, para que os jurados vão formando a sua convicção, por gentileza. Sim, senhor. Na segunda-feira, que foi um dia anterior, na véspera, eu cheguei em casa tarde da noite, né? Estava num evento, inclusive a Marina, que está de testemunha, estava nesse mesmo evento, que é a Batalha do Paraná. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo? Não, ele não está ouvindo bem. Você pode falar mais alto? Super. Quer tomar uma água? Tem aí? Aceito. Aí, tá aí. Põe o microfone bem próximo para que ele possa ouvir bem. Sim, senhor. Eu cheguei em casa na segunda-feira por volta da meia-noite. Melhorou? Tá. Eu estava na Batalha do Paranoá, junto com os organizadores. Sim, senhor. E cheguei em casa por volta da meia-noite, a minha companheira já estava deitada, meu filho também já estava dormindo. Eu cheguei, tomei banho e me deitei também. A noite ocorreu tranquilamente, apesar de terem testemunhas dito que aconteceu alguma coisa à noite, mas isso não é verdade. Pela manhã, ela me falou que tinha uma consulta lá no postinho da Praça da Bíblia, em função do pré-natal, que ela estava fazendo acompanhamento, já estava... Ela estava grávida. 8 meses. Sim. A gente tinha acabado de descobrir o sexo da criança, né? Ela estava bastante feliz por ser mãe de uma menina, enfim. E ela falou, o Cássio está dormindo. Continuei no quarto. E ele estava na sala, ele dormia na sala, num colchão. E eu levantei, não consigo dizer com exatidão o horário, mas foi depois das 8 horas já. A sua companheira tinha saído já? Ela tinha saído, tá. ela me avisou, estou indo ao médico, estou indo lá no postinho, vou fazer uma consulta. Perfeito. Foi o que ela me falou. E ela falou, o Cássio está dormindo. Enquanto ela estava se arrumando lá na sala, no banheiro, eu ouvi barulhos de que os dois tinham conversado, ele foi ao banheiro, como ela falou, alguma coisa nesse sentido. Mas eu continuei no quarto. E aí, quando eu levantei, fui na sala, tomei água, percebi que ele estava sonâmbulo. E ele fazia uso de Dramin, que a gente foi recomendado pelos médicos, ele tinha um problema de insônia e outro problema de saúde também, né, que era gastrite. Aí ele fazia uso de Luftal e do Dramin. Eu imaginei, ele deve ter dado remédio para dormir, alguma coisa nesse sentido. Aí eu entrei em contato com ela, falei, Patrícia, porque ela estava online na internet, né? Eu falei, vem para casa, o Cássio, você sabe o que aconteceu com ele? Você deu algum remédio para ele, alguma coisa? Ela falou, não, eu tô indo. Já saí da consulta, eu tô indo. E aí ela chegou em casa. Quando ela chegou, a gente teve que ligar para os bombeiros, porque... Você se recorda mais ou menos que hora que ela chegou? Ela não demorou, não. Foi rápido. Foi rápido. Foi rápido. E a gente contactou os bombeiros. A bombeira falou para tirar ele do colchão, colocar no chão, e que ela ia me instruir a fazer uma reanimação cardíaca. A gente fez, a Patrícia estava do lado, ela acompanhou tudo isso. E enquanto isso, os bombeiros estavam vindo. Quando eu escutei o barulho da sirene, desci as escadas, já para instruir eles o endereço correto ali, né? E aí a bombeira chegou e tentou fazer alguma coisa, né? Reanimar, perguntou o que tinha acontecido e falou que não tinha o que ser feito, que ele tinha vindo a óbito. O senhor, quando... O senhor tentou reanimar a criança? O senhor, que ligou para os bombeiros? Fui eu, senhor. E foi orientado a tomar alguma providência? Sim, senhor. Tomou? Sim, eu estava com o telefone e a médica no telefone me instruindo. Aí ela pediu para tirar meu filho do colchão e colocar no chão mesmo, que era um ambiente propício para fazer esse trabalho, e me instruiu a como fazer a reanimação. Sim, e nesse momento Patrícia acompanhou isso. A criança não respondeu nada à tentativa de reanimação. Estava sonâmbulo, meu filho estava sonâmbulo, balançava a cabeça e de repente foi ficando imóvel e eu continuei fazendo como a médica pediu.
há, sim, informações aqui de que a criança teria falecido pouco antes, 1 ou 2 horas antes. O que o senhor tem a falar sobre isso? Acredito que não, porque 2 horas antes dos bombeiros chegarem, eles chegaram por volta das 8h30, talvez. Isso foi mais ou menos o horário que a Patrícia saiu, né? Ele ainda estava em casa nesse horário. Acho inviável que tenha sido esse horário. Inviável de ter sido isso antes da tentativa de reanimação. Eu acredito. Perfeito. E depois, qual foram as providências tomadas? Depois que o senhor tentou reanimar, bombeiros chegaram? Quanto tempo depois? Foi rápido. Os bombeiros chegaram rápido. Rápido. Sim, a gente estava na ligação com a médica e eu escutei as sirenes. Sim. Aí eles entraram, qual foram as providências? Eles assumiram ali o trabalho de socorro, né? Sim. A bombeira Sim. tomou mais a dianteira disso, tentou fazer uma reanimação e ela mesma falou que não haveria o que ser feito. Aí ela percebeu que tinha um hematoma no rosto e perguntou o que tinha acontecido, né? Sim. O que o senhor respondeu? Eu ouvi aqui o depoimento dela. Sobre a escada, eu não falei para ela sobre a escada, né? Eu falei para ela que tinha sido no final de semana. Eu perguntei à Patrícia, para a Patrícia se pronunciasse, mas ela não quis falar. E no domingo, particularmente no domingo, inclusive no domingo eu estava fazendo a prova do Ministério da Educação, fui para esse concurso, passei o dia todo envolvido com isso. Saí pela manhã, o meu filho estava bem, não parecia ter sido agredido. Quando eu retornei no final da noite, eu percebi que ele tinha sido agredido. Isso no domingo. Perguntei para a Patrícia o que aconteceu. Ela falou que tinha se desentendido com ele. A bombeira falou que provavelmente o que aconteceu no domingo poderia ter causado uma complicação na terça-feira, naquele dia. Foi o que a bombeira sugeriu, no caso. E aí, nesse momento, ela falou que tinha que acionar os policiais. Sim. Isso foi conduta de delegacia, não foi? Sim, senhor. Certo. A criança apresentava várias lesões, segundo o laudo, tanto interna como externa. Como é que aconteceu isso? Senhor, o problema na perna, que eu acredito que ele já tenha nascido com problema na perna. Em função disso, quando ele estava brincando, ele tinha uma bolinha de tênis dentro de casa que ele brincava bastante com ela. Ele se machucava, ele caía o tempo todo. A primeira palavra que eu recordo dele ter aprendido foi essa: caiu. Agora, sobre o problema na perna, né, eu conheci meu filho com 7 meses. Ela foi ter o parto lá no norte. Parto complicado. Ela teve uma tentativa de aborto acometida por ela, que foi por agressão. Ela me falou disso depois. Ela teve um acidente porque ela, morando na aldeia, o irmão foi levar de moto da aldeia para o hospital. E ela, quando estava descendo da moto, teve um acidente, causou complicações. E isso levou os médicos a decidirem por uma cesariana que foi antes do tempo. Já tinha passado já tinha entrado no 8º mês, digamos assim. O parto foi complicado. Ela me comunicou que quase veio a óbito, tanto ela quanto meu filho, né? Foi o que ela me falou. Então eu não consigo, dentre essas situações, dizer ao certo o que pode ter causado o problema na perna dele. Mas isso, ao longo dos 2 anos e 10 meses de vida dele, acabou levando ele a ter vários acidentes que ele se machucava também. Soma-se a isso as agressões que Patrícia cometia. Eu saía de casa frequentemente, eu tinha uma vida fora de casa também. Ela falava que eu devia estar mais próximo dele, e às vezes eu percebia que quando eu voltava, ela tinha agredido ele por algum motivo. Mas ela contava o senhor das agressões dela? Senhor? Ela te falava sobre as agressões? Ela falava que batia. Eu perguntava por quê, ela falava que para educar ele. Ela batia com o quê? Ela batia com sandália, ela batia com tapas. Isso foram muitas vezes? Algumas. O senhor chegava a ameaçá-la para bater na criança, para corrigir? Não, senhor. Não? Não. Se você não corrigir ele, bater nele, eu vou corrigir em dobro. O senhor chegou a falar isso ou não? Não, senhor. Tá. O senhor chegou a agredir a criança? Não, senhor. Antes e durante esses fatos? Não, senhor. O senhor tinha o hábito de agredir a criança, de bater na criança? Não, senhor. De jogar a criança no chão? Não, senhor. Não? Ela
batia na criança? Sim, senhor. Quando a criança estava grávida, quando a mãe estava grávida da criança, o que aconteceu? Ela tentou fazer aborto, o senhor está dizendo. Mas como que ela tentou abortar? Pelo que ela me falou, quando ela descobriu que era menino, ela queria ser mãe de menina. Foi assim que o pajé da aldeia dela falou que ela seria mãe de uma menina. Ela deu o nome de Cecília para o meu filho, ela chamava meu filho de Cecília sem saber ainda o sexo. Fala mais próximo para ele ouvir. Quando o exame de imagem atestou que não era a menina que ela queria, a Cecília, que era menino, ela começou a rejeitar a gravidez. Eu tinha uma viagem a trabalho para Salvador. Isso foi durante a pandemia, ali no início do isolamento social, que foi quando ela foi lá para casa a primeira vez. E quando eu falei para ela que eu tinha que ir a Salvador para fazer esse trabalho, ela ficou consternada e falou que eu não ia, porque supostamente eu não estava indo trabalhar. Eu estava indo era para ficar com alguém. Ela falava, né, que eu ia ficar com as raparigas e tal. E mesmo assim eu fui para o setor de oficina para fazer a revisão no carro, porque eu ia essa viagem, era importante fazer esse trabalho. Isso, ela me contando depois que foi nesse dia que ela tentou fazer o aborto. E ela fazia gestos assim, que ela bateu. Batendo na barriga? Sim, senhor. Se auto-agredindo. E ela comentou isso com o senhor? Sim, ela me contou. E disse por quê? Ela rejeitou, senhor. Ela rejeitou. Sim. Ela queria ser mãe de menina. Ela não aceitou o fato de que era menino. Entendi. Então ela tentava interromper a gravidez. Ela falava derrubar. Falava o quê? Derrubar. Derrubar? Derrubar. Sim. Sobre o problema de saúde que ele enfrentava, o que ele tinha desse problema de saúde? Quer tomar uma água? Tem ali. Problema de saúde, o que o menor tinha? Senhor, quando eu fui na unidade de saúde da quadra 18, que ele tinha um problema que a gente pensava que era problema de gases, né? A barriga dele inchava. Mas ao longo dos meses aquilo foi piorando e era em contato com a água, fosse água quente ou água fria. Toda vez que ele ia tomar banho, a barriga dele inchava visivelmente. E alguns minutos depois, teve uma vez que a gente estava até no quarto, ele já tinha tomado banho, estava na sala brincando, e a gente escutou um barulho estranho. A Patrícia olhou para mim e perguntou, isso foi um arroto? Eu falei, foi, Patrícia, isso foi um arroto. Ele tinha um quadro de gastrite nervosa, severa. E lá no postinho da 18, o médico receitou para eu passar para ele o Luftal, que eram os dois medicamentos que ele tomava, o Luftal e o Dramin, que um era para dormir e o outro era para tratar os gases. Mas a gente percebia que não melhorava. Sempre que ele ia tomar banho, ele tinha esse problema com a água, a barriga inchava, depois ele arrotava. O senhor falou aqui na última audiência que uma das pernas quebradas e que frequentemente resultava nas quedas acidentais. Como é que era isso? Criança, perna quebrada e teria nascido com problema. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Senhor, eu conheci meu filho com 7 meses. Foi quando ela decidiu vir de Roraima para Brasília. Estava com a minha mãe nesse dia, inclusive. A gente foi no aeroporto. A primeira pergunta que eu fiz para a Patrícia, quando eu peguei meu filho no colo, foi: Patrícia, o que foi com a perna dele? O olho dela, ela ficou com o olho cheio. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo que conheceu o Cássio, ele tinha nascido já há 7 meses? Ele nasceu em Roraima. Ele foi para lá, a mãe dela quase impôs que ela fosse para ter o parto. Foi para lá onde? Para a terra dela? Isso. Para Roraima? Uma imposição da mãe. A mãe e ficou lá? Sim. Depois retornou para cá? Sim, senhor. E quando ela chegou, o senhor perguntou o que a criança tinha na perna, é isso? Sim, senhor, porque eu já percebi de pronto, quando eu peguei ele no colo, que tinha um problema na perna dele, que ele ia fazer um movimento, a perna dele balançava do joelho para baixo. Eu perguntei para ela o que foi, ela não me falou. Ao longo dos dias, eu continuei questionando para ela: Patrícia, o que foi na perna? E foi aí que ela me comentou da tentativa de aborto, ela me comentou do acidente, ela comentou que teve um quadro de violência obstétrica durante o parto, que a gente não sabe atestar o que foi o problema na perna dele, mas era a perna dominante, que ele era canhoto, dava para perceber que ele era canhoto, e era exatamente na perninha dele que era um problema no joelho. Antes da criança nascer, então, 7 meses depois que nasceu, que o senhor veio ter contato com a criança. Sim, estava em Brasília. No aeroporto, correto? Sim, senhor. E ela voltou para a terra dela com quanto tempo de gravidez, o senhor se recorda? Ou seja, quanto tempo o senhor ficou sem ter contato com Patrícia? Bastante tempo. Antes da criança nascer
E depois são 7 meses, você acabou de falar depois que nasceu, mas antes de nascer, quantos meses que ela retornou para lá? Ela foi para Roraima por volta do 6º mês. 6º mês. Sim, foi quando descobri. Então, esse fato dela querer abortar, ter dito para o senhor querer abortar e ter tentado agredir a barriga, a criança pela barriga, visando o aborto, quem contou isso para o senhor? Ela. Foi ela que contou? Sim, senhor. Depois que ela voltou. O motivo é que ela queria uma menina. Isso E não um menino, é isso que ela justifica? Isso eu já sabia, porque quando ela estava grávida ainda de 4, 5 meses, ela afirmava que era menina. Quando eu falava meu filho, ela ficava irritada. Por que você sabe que é menino? Como é que você sabe que é menino? Aí eu falava para ela, Patrícia, é só um jeito de falar, eu não sei se é menino ou se é menina. Sim. Mas ela tinha certeza que era menina. Inclusive ela deu o nome, era Cecília. E quando ela descobriu que era menino, ela começou a rejeitar. A criança com 7 anos o senhor conheceu, e ela começou a andar a partir de qual idade? Demorou. Meu filho, ele foi começar a caminhar sozinho e sem problemas já com 1 ano e 6, 1 ano e 7 meses. Então, nesse período, o senhor já percebia ele mancar? Sim. Sobre essa questão, fratura na perna, quando é que o senhor tomou conhecimento que ele tinha a perna quebrada ou fraturada ou coisa assim? No aeroporto ainda, quando eu peguei ele no braço, eu percebi que tinha alguma coisa estranha na perna dele. E eu perguntei, Patrícia, o que foi na perna dele? Ela não quis me falar no dia. Foi levado ao médico? Foi feito exame sobre isso ou não? Nos dias seguintes, não. Raio-X para saber a situação? Não, senhor. Ela ficou comigo em casa, eu esperava que ela me dissesse o que tinha acontecido, ela não me dizia, eu continuava perguntando. Uns meses depois é que ela resolveu me contar, mas a gente não chegou Contou o quê? Contou que tinha sofrido esse acidente quando ela desceu da moto, que o parto tinha sido complicado. Esse acidente da moto ocorreu, foi lá? Foi cá? Lá. Ela te contou sobre isso? Sim. Quem estava conduzindo a moto? O irmão dela. E a moto caiu, e ela caiu, estava grávida de 8 meses, é isso? Primeiro ela falou que tinha caído da moto. Aí eu perguntei exatamente como é que tinha sido o acidente. Ela falou que tinha sido na hora que ela estava descendo da moto. A moto já tinha parado. Aí ela foi descer e caiu. Caiu. Tá. E sobre a tentativa de aborto, teria acontecido quanto tempo antes da criança? A tentativa de aborto aconteceu em Brasília. A gente morava ali no condomínio Novo Horizonte. Ela foi passar uns dias lá comigo, engravidou e acabou ficando lá até o 5º mês de gravidez. E foi quando dessa minha viagem para Salvador. Eu não fiquei sabendo da tentativa de aborto naqueles dias. Eu fiquei sabendo muito tempo depois. Que ela te contou? Isso. Eu saí para fazer a revisão no carro porque eu decidi que eu ia a Salvador fazer o trabalho. Quando eu voltei, ela estava meio estranha e falou assim, já que você vai para Salvador, eu vou com você também. Inclusive a gente foi junto, ela foi comigo para Salvador, chegou lá, ela viu realmente que eu fui a trabalho, ela conheceu o pessoal que estava trabalhando comigo, mas aí de lá ela não voltou para Brasília, ela foi para Roraima, foi de avião para Roraima numa imposição da mãe, a mãe impôs que ela tinha que ir para lá para ter o parto lá. Essa sim, qual foi o motivo da morte do Cássio? Senhor, a causa da morte eu fiquei sabendo na delegacia, quando eu cheguei lá, o delegado queria que eu confirmasse a versão dela. Ele perguntou se eu tinha matado meu filho asfixiado, porque foi isso que ela falou para eles. Falei, não, senhor. Aí ela falou, então a gente vai esperar chegar o laudo. Tinha sido pedido um laudo. Quando chegou o laudo, eles já perceberam que a versão dela estava desencontrada, porque tinha sido rompimento do pâncreas. Eu fiquei sabendo ali a causa da morte. Na hora eu associei com um problema de saúde, mas eu já sabia que ele tinha sido agredido no domingo também. E a Patrícia grávida, eu preocupado com a gravidez dela. Ela também foi para a delegacia depois. O delegado me falou que ela estava lá, que ela tinha sido interrogada também e que ela tinha me acusado de ter agredido ele. O senhor chegou a agredi-la alguma vez? Não, senhor. O senhor chegou a destruir os aparelhos celular dela alguma vez? Não, senhor. O senhor chegou, olha só, na fase policial, a autoridade policial delegada relatou que o senhor, num primeiro momento, negou ter praticado o fato, mas logo depois confessou ter batido na criança antes da morte dela, desferindo tapas. Isso aconteceu? Não, senhor. Senhor, eu estava em choque. E quando eu cheguei na delegacia, eles tiraram a minha roupa, me deixaram de cueca lá no corró e esperou o depoimento da Patrícia. O senhor chegou a
agredir essa criança no dia da morte dela? Não, senhor. Perfeito. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público. Fala no microfone, doutor, por favor. Aqui, doutor, para gravar. Dando a palavra ao Ministério Público. Dando a palavra ao Sem perguntas. Dando a palavra ao centro da acusação. Sem perguntas. Dando a palavra à defesa. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho poucas perguntas. A primeira, o senhor foi professor, quando o senhor disse que o senhor foi professor da Lorena, foi na Secretaria de Educação. Sim, senhor. Sim, senhora. O senhor fez concurso temporário, que faz um concurso. O senhor era concursado, ainda que professor temporário era, né? Em relação a essa questão do banheiro, dos gases, no momento que deu arroto, o senhor chegou a comentar com a Patrícia sobre isso? Ela teve conhecimento sobre essa questão dos gases da criança? Sim, ela acompanhava, não sabia. Tá ótimo, então. O senhor chegou a dizer aqui na primeira fase que, além de ter sido compelido pela polícia, admitiu que teria dado tapas na criança na delegacia, o senhor também disse que ficou com receio de que ela fosse presa porque ela estava grávida de 8 meses. O senhor confirma essa informação? Sim, porque se eu tivesse falado que ela agrediu ele no domingo, de repente, né, foi o que me ocorreu no dia. Ela falou, ela me acusou, falou de mim, mas eu não falei nada dela. O senhor acreditava que a criança estivesse viva quando chamou o SAMU? Sim. Muito obrigada, sem mais perguntas. Ok. Tem perguntas dos jurados. Primeira, se o senhor era o único portador de telefone celular na sua casa. Se sim, por quê? Só o senhor tinha celular? Não, senhor, na verdade é o contrário. O celular é dela, o celular que tinha em casa era dela. Feito. Tá aqui. O senhor narrou aí que quando ela chegou em casa, começou a reanimação. Daí tem uma pergunta aqui, ó. Com o seu diploma de educação física, tendo conhecimento do corpo humano, você não pensou em fazer a reanimação antes? Não, senhor, é porque eu imaginei que ele tivesse medicado, que ele estava sonâmbulo. Parecia que queria continuar dormindo, né? E eu não imaginei que tivesse acontecendo algo realmente mais grave. Sim. Como era a sua convivência com os vizinhos e principalmente com a Marina, que ele disse conhecer e ter participado de um evento com ele? Como é que era a convivência do senhor com os vizinhos e com a Marina? A gente tinha a convivência simples do bom dia, boa tarde. Aquela kitnet que tinha do lado, que era a kitnet delas, a gente chegou à conclusão, eu e a Patrícia até conversava sobre isso, porque as duas moravam com a família. Tanto a Marina morava com a mãe, quanto a Lorena morava também com a mãe. Elas iam lá só para, sei lá, fazer uma festa de vez em quando, ficar lá uns dias. Elas até ficavam semanas sem lá. Então, assim, o nosso relacionamento era um pouco distante. Acontece que a Lorena, eu tinha sido minha aluna lá no CF3 em 2017, ou foi 2017? Foi porque eu tive 2 passagens pelo CF3. E a Lorena era capitã do time das meninas. A gente competiu, inclusive a gente foi campeão, o CF3 foi campeão nessa situação. E teve uma situação de eu ter tirado a faixa de capitã da Marina. Ela era a liderança do time e tal. E eu imaginava que quem tinha que ficar com a faixa de capitã era a goleira. Ela não gostou dessa mudança e ficou tendo problemas comigo, mas eu mantive ela no time porque a irmã gêmea dela, né, fazia uma dupla muito boa com elas e foi isso. Mas a gente tinha uma indisposição. Quando eu vou morar nessa kitnet de vizinho, eu não sabia que a Lorena morava lá. O dono da casa me falou, tem umas meninas que vêm aí de vez em quando, elas jogam futebol. Aí eu, tá... E passaram-se vários dias, a gente não via essas meninas lá. De repente, um dia, no final de semana, elas apareceram lá. E aí a Lorena falou, é você, Wagner? Tá, sim. Você vai morar aqui. Tinha 3 meses só que a gente morava lá. Falei, a gente tá por aqui e tal. Mas foi essa única conversa que eu tive com a Lorena. A Marina, eu só conhecia ali. Mas eu tinha já esse conhecimento com a Lorena. Mais alguma pergunta, jurados? Não? Encerrado, então, o interrogatório do réu. Vamos assinar o termo. Pode colocar sobre a mesa, microfone. Vamos aqui, então. Lida a denúncia. Passaremos a oitiva de Marina Severina Pereira de Siqueira,
amiga, inimiga ou parente das partes envolvidas nesse processo? Wagner Pereira, acusado. Cássio, seu filho, vítima. A mãe dele, Patrícia, amiga, inimiga ou parente dessas pessoas? Fala ao microfone. Não. Não? Não. Perfeito. Então está sob compromisso de dizer a verdade, sob pena de cometer crime de falso testemunho. Não pode mentir, não pode ocultar a verdade, nem omitir fatos. Fala apenas o que sabe, o que viu, o que tem conhecimento, apenas isso. Mentira é crime de falso testemunho. A senhora é vizinha dessa situação aqui, desse fato aqui. Morava no apartamento, do lado, em frente, como é que era isso? Do lado. Do lado? Perfeito. A senhora chegou, conhecia o acusado Wagner? Não. Conhecia a mãe da vítima, Patrícia? Não. Conhecia a vítima, Cássio, criança? Não conhecia ninguém? Não, eu já cheguei a ver ele só. Não chegou nem a ver? Cheguei a ver. Certo. Conhecer, não. Perfeitamente. Chegou a escutar sinais de agressão, barulho, gritos, coisas dessa natureza, vindo lá desse local? Sempre escutava, tipo, gritos. Fala mais alto. Sempre escutei a criança chorando. Criança chorando, gritos. Tipo, pancadas também. Como se tivesse, tipo, batendo na parede. Quem batendo em quê? Era em como... quem? Não, tipo, não dava pra saber. Homem batendo em mulher, mulher batendo em homem, criança. O neném, quando dava a pancada, ele começava a chorar. Sim, mas... Aí, porta batendo. Escutava o barulho da pancada? Dava pra escutar, porque era na parede. Ah. E aí a porta também batia, eles correndo dentro de casa. Sim, mas isso ocorreu durante quanto tempo? Esses barulhos? Era sempre diariamente. Voz feminina? Escutava voz feminina pedindo alguma coisa? Não, aí eu escutei... Não ser agredida, por exemplo? Só escutei uma vez à noite. Ela falando pra ele não bater nela. Bater nela, na mãe da vítima ou na vítima? Na mãe da vítima. Essa situação que ocorreu lá da morte da criança, a senhora estava lá no dia? No dia, não. Não? Não. Passou a noite fora de casa? Isso. Perfeito. Não presenciou, então, nada de diferente porque não estava lá, é isso? Isso. Quem que é Lorena? Ela era minha namorada. Sim. Ela comentou com você alguma coisa? Argumentou. Disse que à tarde, quando ela estava em casa, ela tinha escutado algumas coisas também. Escutado alguma coisa? Isso. Fala mais alto. Ela disse que tinha escutado alguma coisa. Alguma coisa o quê? Eu não me recomendo bem o que ela falou, mas ela disse que tinha escutado alguns barulhos também. E o neném chorando. Não chegou a entrar em detalhes? Não. A senhora disse que viu Cássio e ele fez um gesto de positivo para a senhora. Pode esclarecer isso? Eu cheguei a ver ele uma vez e eu sempre perguntei para ele se estava tudo bem. Sempre tentei conversar com ele, mas ele nunca chegou, tipo, a conversar direito. Ele sempre dava um beleza e ali, assim, ele já entrava para dentro de casa. Não escutou gritos na parte da manhã de ontem, um dia antes? Porque à noite a senhora não estava lá, né? Não. Você disse que não escutou gritos na noite anterior? Não, não escutei. Na noite anterior, não. Certo. Quando ele deu sinal para a senhora de positivo, deu um sinal, não é isso? Passou pela senhora, perguntou se estava tudo bem. Ele ostentava alguma marca em seu corpo, como hematoma, coisas dessa natureza? Não. Isso aí foi quantos dias antes da morte dele? Ixi, foi bem antes. Quanto tempo? Acho que uns 2 semanas. 2 semanas. Ok, eu vou passar a palavra ao Ministério Público. Doutor, por gentileza. Bom dia, Marina. Bom dia. Obrigado pelo comparecimento. Esse é o 3º depoimento seu. Você prestou na delegacia, uma outra vez aqui em Juiz e agora, né? Só para o jurado deixar claro, a senhora ouviu, a gente falou que já ouvia frequentemente gritos e barulho de agressão. E a senhora ouviu uma vez uma voz feminina pedindo para não me bate. Isso. Né? Vindo do apartamento deles. Uhum. A senhora era vizinha de parede. Isso. Então a senhora acredita que era a mãe do Cássio pedindo para não ser agredida? Exatamente. Exatamente. Tá.
Consta no depoimento da senhora aqui que a Lorena, ela teria escutado um barulho, uma pergunta aqui, parece que escutou um barulho como se ele tivesse jogado o Cássio no chão, e ela teria abaixado a televisão para ouvir melhor, e ele sai e encontra com ela. A senhora lembra disso? No dia exatamente eu não estava, eu só estava... Certo, só estava a Lorena lá. Isso, Tá. Aí ela chegou a comentar comigo. Aí ela chegou a comentar comigo que tinha escutado uma pancada e logo em seguida ele escutou o choro dele. Choro de quem? Do Cássio. Certo. Aí foi só isso que ela comentou mesmo. A senhora não recorda o negócio da televisão, que ela baixou a televisão e ficou escutando? Ela estava assistindo, aí ela baixou a televisão para ver se escutava algo mais. Só que acho que ela não escutou. Na depoimento na delegacia aqui, a senhora falou que o Cássio tinha feito um sinal de positivo para a senhora um dia anterior ao crime, à morte dele. A senhora recorda disso? Eu acho que não me recordo muito bem, mas eu acho que possa ter sido sim, porque sempre quando eu via ele, eu sempre tentei falar com ele. Mas aí ele sempre só dava esse sinal de positivo e entrava. Tá. E quando ele deu o sinal de positivo, ele não tinha nenhuma mancha no rosto. Tá. Eles moravam a senhora morava lá há quanto tempo? Eu tinha 6 meses. 6 meses? Eu acho que eles moraram lá uns 3 meses, eu acho. Eles chegaram depois da senhora, então, lá? Isso. Então, uns 3 meses. Ok, mais alguma coisa que a senhora queira relatar que eu não perguntei? Não. Ok, muito obrigado. Hein? Ok, eu vou passar a palavra então ao assistente do Ministério Público, por gentileza. Sem perguntas. A defesa, por gentileza, com a palavra para perguntas. Sem perguntas, Excelência. Ok. Jurados, perguntas por escrito? Não? Ok. Vamos assinar o termo. Lida a denúncia, passaremos a oitiva de Silvanete Aparecida Gomes Cardoso. A senhora é amiga, inimiga ou parente do acusado Wagner Pereira da Silva? Não. E da vítima Cássio da Silva Pereira? Também não. Da mãe dele, Patrícia? Não. Ok. Está sob compromisso de dizer a verdade, sob pena de cometer crime de falso testemunho, não pode mentir, ocultar a verdade, falar o que sabe, que viu, que tem conhecimento, apenas isso. Tá bom? Mentira em juízo é crime de falso testemunho. Ele está colocando água para a senhora. Obrigada. Muito bem. A senhora fala que é mãe da Lorena, correto? Sim. E fala que a Lorena também ouviu alguma coisa e relatou para a senhora. O que foi que ela disse? Eu não conhecia, né, o réu, e a Lorena, ela chegava em casa e falava que escutava barulhos na parede, como à noite. Sim. Às vezes batiam muito na parede e o local era meio insalubre. Assim, pela porta, quando elas passavam na porta, diz que às vezes tinha um mau cheiro, como se tivesse comida estragada ou coisa parecida lá. Sim. Narrou sobre gritos, pancadas? Sim. O que ela falou sobre isso? Sobre gritos à noite, gritava muito com a criança e... Quem gritava, a mãe ou o pai? O pai. Ouvia? Dava para ouvir? Uhum. A mãe, ela disse que não via muito sobre a mãe, Sim. porque a mãe ia para a faculdade. Sim. Era isso que ela relatava para mim, que a mãe ia para a faculdade de manhã e o pai passava o dia com a criança na casa. A Lorena ficava muito lá na residência? A Lorena, ela era namorada da Marina. Sim. Então, ela às vezes dormia lá. No dia do acontecido, ela não estava lá. Tá, perfeito. Eu vou passar a palavra, então, ao Ministério Público. Doutor, por gentileza. Bom dia, Bom senhora. dia. Muito obrigado pelo comparecimento. Já é a terceira vez que a senhora presta declaração, correto? Tanto na delegacia quanto da outra vez, a senhora relata que a Lorena contou para a senhora de uma situação específica em que o Wagner batia no Cássio e ela acabou abaixando a televisão para ouvir melhor e o Wagner saiu do apartamento e viu ela na situação lá. A senhora lembra disso? Lembro. Então, como é que foi isso aí? Ela conta que estava tendo muito barulho e aí ela abaixou a televisão para escutar o que estava acontecendo. Uhum. E às vezes eles tinham um pouco de medo porque aí às vezes o menino saía no corredor e ela tentava trazer o bebê, né, para brincar com ele, só que sempre a criança tinha medo, então, e elas também tinham um pouco de medo dele. Então, quando ela escutou, aí quando abriu a porta ele passou muito
sério. E ela ficou contraída com medo. Pois é, mas essa questão que ela ouve as agressões, ela falou que ouviu a agressão do Wagner contra o Cássio, ela baixa a televisão para ouvir melhor? Para ouvir os barulhos que tinham dentro do apartamento. Porque quando a porta ficava fechada, ela escutava muito baque nas paredes. Tá. E pelo relato aqui, a senhora falou que sua filha acordou com Wagner batendo em Cássio, que sua filha disse que Wagner falava com Cássio e o Cássio ria. A senhora relata, lembra desse detalhe aqui? Não. Da sua filha ter falado isso para a senhora? E sua filha acabou desligando a televisão para ouvir melhor e Wagner notou que poderia ter alguém no apartamento ao lado. Ela morava direto no apartamento do lado? Sim, ela não morava, mas ela namorava com a Marina. Então ela dormia lá, às vezes na casa lá, e às vezes passava o dia lá também. Certo. E então ela relatou que ouvia muitos barulhos Muitos barulhos de muito choro e barulho nas paredes. Ela chegou a relatar se ele batia só na criança ou batia na mãe também? Na mãe também. Na mãe também? Diz que às vezes escutava... Houve um relato que ela conta que um dia escutou um barulho e parece que ele tinha corrido atrás dela na rua e ela estava com a mochila nas costas e a criança. E aí ele pegou e botou ela para dentro com a criança e a mochila e o menino. E aí falou para ela que se ela fosse sozinha. E ela pegou e foi e a criança ficou. E ela foi com a mochila para a faculdade. Aí ela até falou assim, será que nesse dia ela não queria fugir e levar a criança junto? Só que foi isso que ela viu, só. Só, tá ok. Mais alguma coisa que a senhora queira relatar? Eu não perguntei? Não. Muito obrigado, senhora. Passar a palavra, então, ao assistente do Ministério Público. Perguntas? Sem pergunta pelo assistente do Ministério Público. Dada a palavra à defesa, doutora. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Eu sou Antônia Carneiro, defensora pública aqui no Paranoá. Em relação a essas pancadas que ela ouviu, sobre o fato de ter abaixado a televisão para ouvir melhor, você sabe se isso foi de noite ou de dia? A Lorena te falou se isso foi de noite ou de dia? Você sabe? Se recorda? Não sabe. Me recordo. A Lorena te contou se a Patrícia também estava ou não em casa nesse dia? Não. Também não sabe? Não, ela... nesse dia que você fala, no dia da televisão, que abaixa a televisão, que ela ouve as batidas, se ela te falou... Não me falou. Se a Patrícia não te falou. Se a esposa estava em casa. A Patrícia pediu ajuda alguma vez para a Lorena ou para os vizinhos? Não. Obrigada, sem mais perguntas. Ok. Tem uma pergunta dos jurados aqui. Alguém do CRAS chegou a aparecer no apartamento de Lorena? Do CRAS? CRAS. Não, ela não me relatou isso. Tá bem. Mais pergunta dos jurados? Não? Encerrada a oitiva, vamos assinar da Silva, o tenente Daniel da Silva Rocha Souza. O senhor é amigo, inimigo ou parente das partes envolvidas nesse processo? O acusado Wagner Pereira da Silva, a criança Cássio da Silva Pereira e sua mãe Patrícia, amigo, inimigo ou parente dessas pessoas? Negativo, doutor. O senhor está sob compromisso de dizer a verdade, sob pena de cometer crime de falso testemunho, falar o que sabe, o que viu, o que investigou. O senhor, então, foi chamado a comparecer ao local. Narra para nós, por favor, o que aconteceu. Chegou lá, o que houve? Bom, doutor, eu estava de oficial de dia no dia. A gente foi acionado por uma equipe de guarnição do bombeiro, CBMDF, que teria informado a localização de um corpo de uma criança. Certo. Chegando ao local, a gente era um conjunto lá habitacional. Deparei com a bombeira bastante consternada, emocionada. Sim. Não é uma situação comum. Sim. Não é uma situação comum, ainda mais aqui na região. Sim. Perguntei para ela o que tinha acontecido. Ela inicialmente falou que tinha uma criança que tinha vindo a óbito e que tinha indícios de maus tratos. Sim. Perguntei se ela tinha ouvido ali a versão dos pais. Sim. Ela disse que não tinha conseguido obter ali informações referente ao que tinha acontecido. Sim. Ok. Cheguei lá, inicialmente visualizei ali o corpo da criança, estava coberto com lençol, tirei ali o lençol para poder visualizar. Tinha várias manchas pelo corpo ali indicativa de maus tratos, uns roxos bastante evidentes. Sim.
tentei ouvir a mãe da criança inicialmente. Sim. Ela não aparentava estar 100% dentro do juízo mental naquele momento. Ela apresentava algumas versões desconexas. Sim. Não sei dizer o motivo. Sim. E aí fui ouvir a parte do possível pai ou padrasto, né? O homem, né? O masculino. Quando eu fui ouvir o masculino, inicialmente ele me contou uma versão, posteriormente outra. Do que me recordo, a versão inicial dizia que ele estava dormindo, acordou, viu o menino ali numa situação aparentemente passando mal, sem respirar, alguma coisa nesse sentido, ligou para o SAMU, iniciou o socorro, posteriormente chegando o bombeiro. A versão que ele me falou foi essa. Posteriormente ele me contou outra, na qual a companheira dele teria saído para ir para a UNB, alguma coisa nesse sentido, que ela fazia faculdade, e nesse intervalo o menino passou. Considerando a divergência das versões, eu fui procurar a bombeira para saber por que motivo ela acreditava que o menino não tinha sido a dinâmica da maneira que ela recebeu. E aí o que ela me informou é que eles chegaram para fazer o atendimento do garoto e, pelo estado do garoto, não era possível, pela rigidez dele ali, que a morte tivesse sido naqueles instantes. Daí, buscando algum elemento para poder entender pela ocorrência de maus tratos e conduzir o rapaz em flagrante, a gente ouviu alguns vizinhos. Uma das vizinhas que a gente conseguiu qualificar se dispôs à delegacia posteriormente e disse que havia histórico de violência doméstica no lar. Aí, com essas informações, a gente pegou o masculino e apresentou à autoridade policial. Perfeito. Eu vou, então, passar a palavra ao Ministério Público. Doutor, por gentileza. Bom dia, policial. Obrigado pelo comparecimento. O senhor chegou a visualizar a criança? Positivo, doutor. Tá. E como aparentava, como é que estava o corpo dela? Doutor, eu não, sendo bem sincero, a ocorrência com criança ela gera algum tipo de emoção, eu não fiquei analisando em muito detalhe o corpo da criança. Eu me recordo de um arroxeado no olho e alguns arroxeados pelo tronco. Mas assim, em detalhes, apontar exatamente como era a lesão, não vou saber dizer para o senhor, porque eu não quis guardar aquela imagem na minha cabeça. Então, você fala o masculino, não sabe se é pai ou padrasto, mas então ele apresentou duas versões diferentes ali. Sim, senhor. Tanto diferentes entre si, quanto diferentes com relação à versão da mãe da criança. Tá. O senhor lembra se ele falou alguma coisa de ele ter caído no banheiro, alguma coisa assim? Recorda disso? Sei que já tem um tempo. Doutor, eu me recordo dele falar alguma coisa de engasgo, de possível engasgo. Agora, sim, se foi no banheiro, se... Não vou recordar não, senhor. Essa testemunha que o senhor falou, que tem uma testemunha que falou que já ouvia barulhos de violência doméstica no local, foi conduzida para a delegacia. Foi essa que foi ouvida aqui? Não sei dizer para o senhor, porque eu não visualizou não visualizei anteriormente, mas a gente qualificou ela, não conduzimos ela de maneira forçada a DP. A gente qualificou, pegou o contato e forneceu para o delegado plantonista. Ok. Como é que estava o estado anímico, né, que na outra... no depoimento aqui, o senhor relata que a mãe não estava em condições de ser entrevistada porque ela estava chorando demais, né? Então ela estava com situação abalada, né? É isso? Ela estava, assim, ela falou, mas ela estava apresentando versões, não estava sendo possível inquiri-la. Tá. Ela começava a falar e parava, aí a gente perguntava, ela recobrava o raciocínio, ela não conseguia manter um diálogo consistente. Certo. Quando o senhor inquiria ela, o Wagner estava do lado, lá no mesmo local? Estava na mesma casa, mas em locais separados dentro do interior da residência. Tá. E o estado anímico dele? Muito frio. Muito frio? Muito frio. Eu não sou psicólogo, não sei avaliar as pessoas nesse sentido, não sou técnico nesse ponto, mas ele estava com a frieza não compatível com os demais no local, inclusive os bombeiros e policiais. Então, os bombeiros e policiais estavam mais chocados do que o pai. Aí seria um pouco subjetivo da minha parte falar isso, mas a impressão que eu tive foi essa. Aí, diante das inconsistências, levaram ele para a delegacia? Sim, senhor. Das inconsistências, dos indícios de maus tratos e da testemunha que informou ser comum episódio de violência doméstica no local. Tinha os fundamentos objetivos. Certo. E o senhor, depois da delegacia, o senhor ficou sabendo mais alguma coisa? Sim, senhor. Eu conversei com o delegado a posterior e em algum momento o delegado me informou que ele teria confessado, mas assim, de maneira informal. Eu não acompanhei o inquérito. Ok, então, policial. Mais alguma coisa que o senhor quer relatar que eu não perguntei? Não, senhor. Ok, muito obrigado. Ok. Doutor, passa o microfone para ela, que eu vou perguntar para responder no microfone. Por favor, para passar para ela esse microfone.
Isso. Só precisa me responder nele aí. Alguma pergunta do assistente do Ministério Público? Não, Excelência, satisfeita. Ok, por favor. Vamos agora dar uma sequência para perguntar, passar a palavra à doutora Antônia, defensora. Por gentileza, doutor. Boa tarde, eu sou Antônia Carneiro, defensora pública aqui no Paranoá. Em relação, só para compreender melhor, que o senhor disse que tentou conversar com a Patrícia, com a mãe, e que ela apresentou versões desconexas e que não foi possível inquiri-la. O senhor chegou a depreender dela alguma versão? Doutora, como eu falei anteriormente, né? Foram situações diferentes. A do masculino, que na época até hoje eu não sei dizer se era pai ou se era padrasto, ele apresentou versões distintas. No caso da feminino, que era a mãe da criança, ela não completava o raciocínio. Então eu começava a perguntar, moça, qual é o seu nome? Aí ela começava a responder e não terminava o raciocínio. Aí a gente pediu o documento. Aí ela começava a procurar, não completava o raciocínio. Aí a gente perguntou o que aconteceu. Ela começava a falar e não completava o raciocínio. Então aí a gente deixou de ouvir ela porque ela não apresentava nenhuma versão até o final. Ela só falava alguma coisa no sentido de que ela tinha ido para a UNB. A única coisa que eu consegui depreender do que ela falou é que ela era estudante da UNB. Assim, questão de tempo, de temporalidade, quando ela tinha saído, quando ela tinha voltado. Não consegui compreender da versão dela, não, senhora. Quando o senhor chegou, o senhor sabe se... O senhor teve conhecimento se o Wagner, que é no caso o pai, tentou reanimar a criança? O senhor teve conhecimento quando chegou lá? Doutora, a versão do dia que... Eu posso falar aqui do que eu vi e do que eu ouvi no dia, né? Uhum. O que eu vi no dia, eu vi a criança no canto lá com lençol branco. E o que eu ouvi no dia? Eu ouvi no dia, por parte do pessoal do bombeiro lá, que ele possivelmente tinha feito contato com o SAMU, e aí o SAMU orienta lá alguns procedimentos, mas que o bombeiro informou ali da situação que não era compatível com o que ele estava narrando. A bombeira disse que por meio do SAMU o Wagner tentou fazer os procedimentos? Ela disse isso? Não me recordo, doutora. O senhor disse que o Wagner apresentou duas versões. O senhor sabe quais são elas? Ou em que medida, ou em que parte elas eram contraditórias? Eram contraditórias no seguinte sentido. Em um momento ele informou... Até então ele não estava na condição de preso, né? A gente estava tentando ouvir ele porque sendo uma situação de crime ia ter que ser preservado o local. Inicialmente o que ele falou foi que ele acordou, viu o menino numa situação ali de... Eu me recordo da palavra engasgo. Eu não sei se foi essa palavra mesmo, mas o que eu me recordo foi desse termo. E iniciou ali o procedimento de resgate. Posteriormente, ele falou que a mulher saiu para a UNB, e aí ele ficou sozinho com a criança, e aí teve essa situação. Então, assim, o que foi incompatível foi que inicialmente ele acordou e viu o menino passando mal, e posteriormente ele já estava com o menino supostamente acordado e viu o menino passando mal. O senhor não se recorda se ele disse para o senhor que quando ele acordou, ela já teria ido para a UNB? Doutora, a diferença das versões foi justamente essa. Então, assim, eu me recordo que em um momento ele estava dormindo, acordou e viu o menino passando mal e a mulher não estava. E na outra versão, ele acordou, a mulher saiu e depois ele viu que o menino estava passando mal. E ele deu dois... A contradição era se a mãe estava ou não em casa? Não só isso, a contradição era em que momento ele teve contato com a criança desacordada. Porque no momento ele dorme à noite, acorda e vê a criança desacordada. Em outro momento ele convive com a criança em algum momento e depois vê a criança desacordada. Essa foi a contradição. Entendi. Eram dois tempos diferentes. A vítima o senhor não chegou a ouvir porque ela foi encaminhada depois. A vítima... Ela só foi ouvida lá na delegacia, não pelo senhor. A testemunha... Melhor dizendo, a mãe, a Patrícia. A mãe a gente tentou ouvir, mas como eu falei para a senhora... Não teve condições? Não teve condições. Aí ela só foi ouvida na delegacia. Exatamente. Não tinha, naquele momento a gente não identificou o fundamento para conduzir ela coercitivamente para a delegacia. E aí, como tinha a criança morta e a mãe chorando a criança lá do lado, a gente entendeu que naquele momento ele não cabia a gente conduzir ela coercitivamente. E aí ela ficou lá aguardando a realização da perícia lá no local. Foi perguntado para o senhor na primeira fase como estava a mãe. Aí o senhor disse
que ela estava com expressão de choro, mas não estava vertendo lágrimas. Viu com o olho inchado. Confirma isso? Confirmo, sim, senhora. Obrigada, sem mais perguntas. Ok. Eu quero agora os jurados. Tem alguma pergunta, senhores jurados? Não? Ok. Encerrado, então, o oitivo do tenente. Vamos assinar o termo. Ok. Nós estamos registrando, viu, doutores, a dispensa da testemunha Anísia por parte da defesa. Podemos? Lida a denúncia, passaremos a oitiva de Gabriela Durães. É isso? Microfone na mão. Cabo da bombeira, não é isso? Ok. Amiga, inimiga ou parente das partes envolvidas nesse processo, o acusado Wagner Pereira da Silva, amiga, inimiga ou parente? Não. A vítima Cássio da Silva Pereira, criança? Não. E Patrícia, mãe dessa criança? Não. Ok. Está sob compromisso, dizer a verdade, sob pena de cometer crime de falso testemunho, falar apenas o que sabe, o que viu, o que participou, ok? Ok. A investigação que teve lá no dia, a senhora compareceu ao local, foi chamada, não foi? Isso. Como é que aconteceu a partir daí? Quem recebeu a ligação lá no Corpo de Bombeiros? Foi a senhora ou foi outra pessoa que lhe passou a incumbência de comparecer ao local? A ligação ela é recebida via 193, né? Sim. Não é no nosso quartel. Sim. E aí ela é direcionada para o quartel mais próximo do endereço. Perfeito. E aí? E aí a gente chama de brado, né? Sim. E aí acionado para a ocorrência. Perfeito. E chegando lá, o que aconteceu? Quando a gente chegou... Eu sei de tudo, ele sabe, doutor promotor, defesa, assistentes, mas os jurados sabem menos. Então, faça um relato de tudo o que aconteceu no dia, por favor. Tá, ok. A gente foi acionado para uma parada cardiorrespiratória de uma criança. Sim. E nos deslocamos para o endereço. Quando a gente chegou no local, então, a parada cardiorrespiratória de uma criança. Isso. Tá bem. A ocorrência entrou para nós dessa forma. Sim. Quando a gente chegou ao local, o pai da criança estava lá embaixo, nos esperando. E nisso a gente já tinha acionado a nossa aeronave. Nesses casos de parada cardiorrespiratória, sim, a gente faz o acionamento do serviço avançado, sim, que nesse caso era a aeronave. Sim. E quando chegamos, ele nos direcionou até o local da cena, né? Uhum. E aí eu perguntei o que tinha acontecido, e ele falou que o filho estava... Eu não vou lembrar as palavras exatas, sim, que ele usou, sim, né? Mas falou que ele estava no telefone e que o médico havia instruído ele a fazer a massagem cardíaca. Isso. Aí a gente subiu. Quando a gente chegou no local, a gente se deparou com a cena. Era uma cozinha. Sim. Ao lado tinha um colchão e a criança estava no chão, diretamente no chão, apenas com uma bermuda. Aí ele indicou que era no local. Eu cheguei, já me agachei do lado da criança para começar a fazer o primeiro ciclo da RCP, que a gente, sim, chama, né? Sim. Enquanto o restante da minha guarnição ia preparando os outros aparatos que a gente usa, né? Como, sim, o desfibrilador, o oxigênio, sim, e aguardando a chegada da aeronave. Sim. Quando eu agachei, eu fiz algumas massagens cardíacas e percebi que o tórax da criança estava um pouco dura, vamos dizer assim. E aí foi quando eu olhei para o olho dele e vi que havia um hematoma bem grande. Sim. O meu colega do SAMU, que estava compondo a guarnição, agachou na minha frente e a gente percebeu que a boca dele, as mãozinhas e os pés estavam bem pálidos. Sim. A gente achou um pouco estranho. Eu falei para ele, continua, que eu vou perguntar para o pai qual foi a última vez que ele viu a criança viva. É uma pergunta que a gente geralmente faz para ver se é viável a continuação da RCP, né? Sim. Então eu me virei, o pai estava sentado atrás de mim, agachado atrás de mim. Eu perguntei, qual foi a última vez que você viu o seu filho vivo? Aí ele ficou calado, eu perguntei de novo. Ele falou, foi quando a mãe saiu para faculdade. Aí eu perguntei, que horas foi? Aí ele falou, por volta das 7 e pouco da manhã. Eu falei, você viu ele acordado? Ele estava acordado. Sim, ele levantou e foi ao banheiro. Eu falei, ok. Voltei para a criança, né? O colega estava continuando a massagem. Foi quando eu agachei, ele falou que não era mais viável, porque a criança já estava em óbito. Sim. Eu falei, tá, então faz a regulação médica informando, né, a situação. E aí eu pedi para a minha guarnição para a gente ver se tinha mais algum sinal de algum hematoma pelo corpo da criança. Sim. A gente foi descendo o corpo dele e aí viu mais alguns hematomas.
Não vou me lembrar precisamente dos locais, mas tinham vários. Eu lembro de algum no pé, na barriguinha, enfim. E aí ali acendeu-se a luz de que alguma coisa estava estranha. O colega do SAMU foi fazer a regulação médica, a gente cancelou o avançado, que era o aeronave, falando que não precisava mais. O colega fazendo a regulação, eu voltei para conversar com o pai. Nessa hora, a mãe veio do quarto e sentou encostada na parede. E aí eu perguntei a ela, falei, quando você saiu, você viu seu filho vivo? Ela falou, vi, ele levantou e foi ao banheiro. Falei, tá bom. E aí eu perguntei pro pai de novo, eu falei, o que são essas manchas no corpo dele? E ele ficou calado, eu perguntei umas 2 vezes, e aí na terceira vez ele falou, moça, isso não foi de hoje. Aí eu falei, sim, mas pode ter sido por conta disso que o seu filho veio a óbito. E aí ele ficou calado novamente, eu continuei indagando, ele falou, é porque ele tem um problema na perna, ele caiu da escada. Aí eu falei, mas essas lesões dele não são compatíveis com uma queda de escada, o que aconteceu? Aí ele, calado de novo, continuou não respondendo. Eu falei, a gente já acionou a polícia civil, em algum momento o senhor vai ter que falar alguma coisa. Aí depois ele falou, não, é porque ele estava tomando banho sozinho e caiu no banheiro. Aí eu falei, continua não me parecendo ser algo, né, relacionado a isso. E aí encerrou-se o assunto. A gente tentou tirar ele da sala, da cozinha, para falar com a mãe, para ver se ela falava alguma coisa. Ela estava bastante chorosa, sentada, a gente percebeu que ela estava gestante. Sim. E ela não falou muita coisa, só falou que quem cuidava mais dele era o pai e que ela não tinha muito o que falar, que ele iria falar tudo que fosse necessário. Foi dada orientação ao acusado como proceder antes da chegada de vocês? Desculpa, não entendi. Antes de vocês chegarem para tomar as primeiras providências, ele recebeu orientação lá dos bombeiros para tomar alguma providência de reanimação? Então, essa informação eu não tenho como dar veracidade, porque eu não sei nem se ele ligou via 192 ou via 193. Mas quando a gente chegou no local, ele falou que ele estava no telefone com a médica e que a médica tinha instruído ele a fazer a massagem cardíaca. Só que quando a gente chegou, ele não estava fazendo, porque ele estava lá embaixo nos esperando. Tá bem. Sabe se ele fez a massagem cardíaca? Não sei. Tá bem. Chegou a conversar com alguma vizinha? Na cena, se eu não me engano, quando a gente desceu, apareceu uma vizinha perto, que, assim, eu não conversei diretamente com ela, mas ela estava no local, estava tudo bem agitado, assim, mas eu não cheguei a eu mesma conversar com ela. Perfeito. Vou passar a palavra ao Ministério Público. Doutor, por gentileza. Feito. Com a palavra. Boa tarde já. Boa tarde, Gabriela. Muito obrigado pelo comparecimento. Então, a senhora, quando chegou lá, a criança já estava em óbito, né? Isso. No depoimento aqui que a senhora já deu aqui na Justiça, a senhora falou que não era possível indicar o tempo, né, exato, mas pela sua experiência, se a senhora relatasse por jurado assim, o que a senhora, pela sua experiência em relação à data do óbito, o horário do óbito? O horário do óbito é algo muito difícil para a gente precisar fora da perícia, né? Mas existem alguns sinais que a gente evidencia numa ocorrência desse nível para a gente saber se é viável ou não a continuar a massagem cardíaca, né? Então, como eu falei no começo, quando eu comecei a fazer a massagem, eu percebi o tórax dele um pouco já enrijecido. Esse é um sinal de que o óbito já tem um tempo. E o outro sinal também era a boca, as mãos e os pés pálidos, que nos indica... A pupila dilatada, as mãos e os pés pálidos, e a boca, que nos indica que, tanto que na hora a gente pensou, alguma coisa de sangramento interno, porque é uma coisa que acontece muito rápido, e aí esses locais são os primeiros que vão ficar pálidos, né? Assim como o tórax também é uma das primeiras partes que começa a ficar enrijecida. Então, por esses motivos, a gente entende, naquele momento, que já tinha um certo tempo do óbito da criança. Então, quando a senhora chega, ele tá na parte de baixo da casa, esperando a senhora. Isso, ele estava lá na rua nos esperando. Tá. Em relação ao estado anímico dele, né? Como ele aparentava estar emocionalmente? O pai? Isso. Apático. Eu perguntava, ele estava sentado atrás de mim, sentado com as mãos no joelho, e eu perguntava as coisas e ele não me respondia. Ele ficava olhando fora de mim, assim, para a parede, e aí ele nem choro, nem nada, ele estava apático. Então, só para deixar claro aqui, então, para as lesões
Ele deu uma versão de queda da escada e uma versão que ele foi tomar banho sozinho no banheiro e caiu. Isso. E falando que essas lesões eram de outro dia. Na hora ele perguntou, isso não foi de hoje. Ele falou, não foi de hoje. No outro depoimento aqui, a senhora falou que alguns vizinhos chegaram a relatar episódios de agressões anteriores. A senhora recorda disso? Como eu falei, quando a gente desceu, a polícia estava lá embaixo, e aí a cena já não era mais nossa, né? A gente já estava sendo, enfim, se recolhendo. E aí eu escutei uma vizinha falando que ela escutava barulhos de choro, socos, repetidas vezes, né? Que ela era vizinha de parede mesmo, né? Só que no dia ela disse que não tinha dormido em casa. Então ela não sabia, assim. Mas foi aquela escuta, assim, completamente ali do calor da emoção, todo mundo ali comentando sobre, né? Ok, então. Tá certo. Muito obrigado. Mais alguma coisa que a senhora queira relatar que eu não perguntei? Negativo. Muito obrigado. Ok. Eu queria perguntar, assistente do Ministério Público, tem perguntas? Olá, eu sou a Olivânia, assistente de acusação. Você já falou que não sabe precisar o tempo que já se encontrava em óbito, mas pelo horário que vocês estavam lá, na tentativa das massagens, dos procedimentos, e pelo horário do chamado, dá para prever assim, 1 hora, 2 horas do óbito? O que a gente sabe de literatura é que a rigidez, ela começa, tem literatura que fala de 1 a 2 horas, tem literatura que fala de 2 a 3. Ela começa pela nuca e vem descendo sentido pé. Então, assim, como o tórax dele já estava um pouco rígido, a gente pensa que pode ter ali pelo menos 1 hora do óbito. Mas, novamente, não tem como a gente precisar. A gente vai pela literatura mesmo, né, para ter esses dados. Só mais uma. O estado dele com a situação era de chocar vocês, o bombeiro, a polícia, todos comentaram assim a reação dele ou a não reação dele? Do pai. A gente achou estranho, porque a gente percebeu que a mãe estava bem chorosa na parte de trás, assim, encostado na parede, né? E ele estava um pouco apático. Então, a gente achou estranho, porque não é uma reação que se espera, vamos dizer assim, não que se espera alguma coisa, né? Mas a gente achou estranho a reação dele apática. Satisfeita, obrigada. Ok. Doutora, uma palavra pela defesa. Boa tarde, eu sou Antônia Carneiro, defensora pública aqui do Tribunal do Júri. A senhora, em relação ao contato com o SAMU, a senhora teve conhecimento do contato com o SAMU pelos envolvidos ou o SAMU entrou em contato com a senhora tem essa informação? Como é que é? É porque assim, se você liga 192 ou 193, dependendo da ocorrência, transfere, né? Então eu não sei o número que ele ligou, mas chegou pra gente via bombeiro. Só que ele pode ter ligado 192 e o SAMU ter transferido para nós porque não tinha viatura, que acontece, ou ele pode ter ligado diretamente 193 e a ocorrência já chegou direto para o quartel mais próximo do local. A senhora tem informação se o SAMU foi acionado? Não, o SAMU é porque na época a gente trabalhava integrado com o SAMU, então era eu, um funcionário do SAMU e o condutor. Entendi, mas assim, se por telefone, se alguém do SAMU atendeu, a senhora tem essa informação? Não, eu não tenho essa informação. Não tem. Você não acessa esse sistema? Isso, a ocorrência só chega pra gente já para despacho. A informação que a senhora teve que o SAMU orientou o Wagner para tentar reafirmar foi dada pelo Wagner e pelas partes ali. Isso, foi ele quem falou isso, que tinha sido orientado. Do chamado até a chegada, a senhora sabe mais ou menos quanto tempo no local? Doutora, eu não vou lembrar, assim, é uma ocorrência que a gente sai muito rápido, né, porque todas as ocorrências a gente tem um tempo de até 2 minutos para sair do quartel, então a gente sai muito rápido e quando é uma PCR, que a gente sabe que tempo é vida, a gente sai mais rápido ainda. A distância? O quartel fica na quadra 33 e a ocorrência era na 17 do Paranoá, então, assim, eu realmente não consigo precisar o tempo, mas provavelmente foi um tempo bem menor do que 10 minutos, por exemplo. Entendi. A senhora relatou aqui na primeira fase que a senhora teria noticiado à mãe que não tinha jeito. A mãe ficou surpresa, assim, como foi a reação da mãe?
ela tinha esperança de que a criança estivesse viva? A senhora se recorda disso? Na hora que a gente foi comunicar os dois que não tinha mais o que ser feito, ela já estava muito chorosa. Ela estava encostada assim numa parede, sentada, e ela só chorava. Então, quando a gente comunicou, ela continuou chorando. Foi a reação que ela já estava e manteve durante todo o tempo que a gente estava no local. É que a senhora chegou a dizer na primeira fase, assim, que quando contou para ela se abalou muito e ele não. Então, ela teve um abalo maior no momento em que foi negada. Não há mais esperança? Você se lembra disso? Assim, eu me recordo dela estar chorosa do começo ao fim. Sim. Essa é a minha recordação da cena. Deixa eu só ver se eu tenho mais uma pergunta rapidinho aqui, tá? A senhora não chegou a ter conhecimento do que a criança morreu no final das contas? Assim, a senhora não chegou a ter conhecimento, né? Vocês não acompanham? A gente não acompanhou depois, né? Tá ótimo, então. Muito obrigada, sem mais perguntas. Tem uma pergunta aqui dos jurados, e aproveito para dizer, se tiver mais alguma pergunta, pode apresentar. Quando a senhora chegou ao local, a mãe estava perto da criança ou no quarto? Quando eu cheguei ao local, na cozinha estava apenas a criança e o pai que chegou junto com a gente. A mãe não estava na cozinha. Depois de um tempo que eu vi que ela saiu do quarto, eu acho que foi do quarto, porque só tinha a sala, o quarto e um banheiro. Então, eu penso que ela tenha saído do quarto e sentou logo atrás da gente na parede. Ok. Sem mais perguntas dos jurados? Mais alguma pergunta? Não? Não. Ok. Encerrada a oitiva da testemunha, vamos assinar. Doutora, ouvindo a Patrícia, mãe da criança, sem compromisso legal, por ser mãe da vítima. Patrícia, primeiro eu quero te perguntar, o relacionamento de vocês durava quanto tempo? A gente tinha um relacionamento de 4 anos, de vinda e voltas. Tinha quantos filhos em comum? A gente teve 3. 3. Vivos são quantos? Só uma menina. Certo. Como é que era o relacionamento? Assim, os relacionamentos que a gente tinha era... Eu estava com ele agora por conta das ameaças que ele me fazia, que eu não podia sair. E, assim, a primeira vez que ele me agrediu foi quando eu estava grávida, acho que de 2 meses do segundo filho. E aí foi quando eu denunciei ele. Aí depois eu voltei com ele. Aí foi quando eu voltei pela minha vontade própria. E aí foi quando houve as agressões, mais agressões. Foi porque ele falou que eu não tinha sofrido agressão, que eu estava mentindo e que isso fez com que ele perdesse o emprego também na UNB, segundo ele. Então eu ia pagar tudo que eu fiz com ele, tipo deixar ele desempregado, botar o nome dele lá na delegacia. Aí foi quando houve as agressões e aí eu fiquei ali por conta das ameaças, que ele falava que se eu saísse, eu e a minha família ia pagar por isso e que a minha família não ia nunca cuidar do meu filho. A senhora estudava na UNB? Isso, na UNB. E ele? O que ele fazia na UNB? Antes eu não sei qual era o emprego dele, mas ele trabalhava lá também. Eu não sei dizer o cargo lá. Ele chegou a ser seu professor, o Wagner? Não chegou a ser meu professor, não. Vocês se conheceram na faculdade? Sim. A senhora estudava o quê? Ciências sociais. A senhora retornou para a sua terra, para a sua aldeia? Isso, vim para cá, para Roraima. Com seu filho? Isso, com a minha filha. A senhora interrompeu o curso na faculdade? Sim. Parou de estudar? Eu parei de estudar aí, mas eu passei aqui na Federal, daqui de Roraima. Então a senhora continua estudando aí? Isso. Perfeito. Ok. Queria saber da senhora agora o que aconteceu no dia do fato. Como é que era essa relação do Wagner com a criança, Cássio? Se havia agressão, se isso era frequente, como é que aconteceu no dia do fato, o que a senhora fez, Faz um relato para nós, que eu sei de tudo, o promotor sabe, o assistente sabe, a defesa sabe, mas os jurados é bom saber por intermédio da senhora. O que aconteceu tudo lá antes e depois? Então, uma semana antes, ele tinha machucado a perna do neném. Eu tinha saído também para a faculdade. E aí, ele me mandou mensagem falando que o neném não estava bem e que ele precisava sair para resolver os assuntos dele.
E aí ele deixou o neném em casa sozinho, deixou a chave lá, numa padaria que tem. E aí eu voltei para casa. Aí quando eu voltei, o meu filhinho estava machucado, a perna. E aí ele falou que ia voltar, tipo, qualquer hora. Ele não especificou o dia. E aí eu fiquei com o neném uma semana, só nós dois. Eu estava cuidando dele. E também, assim, antes tinha as agressões. Eu ia para cima quando ele estava machucando o meu filho, porque ele não deixava ver. Ou ele se trancava no quarto, porque lá tinha 2 cômodos, tipo, fechado, que era o quarto e o banheiro. E aí eu ia para cima, e quando eu ia para cima dele, que eu abria a porta, ele acabava me agredindo. Ele me jogava no chão e saía me arrastando pelo cabelo. E aí eu, como estava grávida também da minha filha, eu dei umas entradas algumas vezes no hospital, falando que eu tinha caído na faculdade, ali sozinha. E assim, aí no dia teve isso, que ele machucou a perna. E assim, meu filho já estava voltando ao normal de novo, já estava andando, comendo. Quando acho que foi umas 5 horas da manhã, ele já bateu lá na porta. E aí ele entrou, aí a gente passou assim uma semana de boa. Ele não fez nada com o neném. Aí um dia antes, eu tava fazendo comida e ele botou o neném para ficar lá fora, brincando. E assim, ele não deixava a gente ficar no mesmo ambiente, por conta que ele falava que eu tinha uns jeitos, os modos, tipo, que não era pro meu filho viver. Respira fundo para a senhora voltar ao normal. Toma água, isso, eu agradeço a pessoa que colocou água para a senhora aí. Respira fundo, para a senhora fazer um relato tranquilo. Aí eu tava fazendo o almoço, me deu uma dor de barriga nesse dia, a barriga começou a doer. E assim, quando o meu filho entrava no banheiro, ou então a gente não podia entrar logo na sequência. Ele falava que a gente estava imitando um outro. Aí nesse dia, eu tinha acabado de ir no banheiro, aí eu corria, acabei deixando as frutas lá em cima, as verduras que eu estava cortando, e ali ele já começou a se irritar comigo. Ele falou assim, tu tá deixando as coisas destampadas aí, porque isso vai prejudicar a gente. Aí começou a brigar comigo. E aí o neném tava lá fora, ele chamou mãe, xixi. Aí ele falou umas 3 vezes. E aí eu falei, calma, filho. Aí ele ouviu, ele tava no quarto. Ele falou assim, o que esse moleque quer? Pode, para um pouquinho, respira, toma água, respira fundo, para a senhora conseguir fazer o relato todo. Aí ele falou assim, o que esse moleque quer? Aí eu falei, Wagner, ele só quer ir no banheiro. Aí ele falou assim, mas tu acabou de sair, ele tá te imitando. Aí eu falei, nada a ver, ele é uma criança, ele não sabe, não. Aí ele levou ele pro banheiro e aí ele bateu nele. E aí a gente acabou discutindo. A senhora chegou a ver ele batendo nele nesse momento? Não, a gente não chegou porque, como eu falo, ele se trancava no quarto ou no banheiro. E aí eu ficava do lado de fora, eu ficava às vezes, me batendo pra ver se ele saía, eu ficava batendo na porta, às vezes ele deixava a porta aberta, eu entrava. Era assim. E aí nesse dia eu fiquei me batendo, aí ele já tinha batido no neném, ele veio pra cima de mim. E aí no outro dia eu tinha uma consulta. E aí eu falei assim, tinha uma mulher que vendia um negócio tipo queijo, coisa, eu tava conversando com ela. Eu ia lá, só que eu não contei minha história pra ela. Eu só tava rodeando ela pra ver se tinha possibilidade de eu pedir ajuda pra ela. Que a casa dela ficava próximo. E aí nesse dia eu fui pra faculdade. Aí ele falou assim, tu tem uma consulta, né? Então vai pra tua consulta. E aí eu fui, acordei cedo, não lembro o horário, era umas 6 horas. E aí eu saí, aí assim, o único que ainda tava falando era que eu tava quase pedindo ajuda, era meu irmão. Eu falei pra ele assim, eu ia avisar ele que eu ia ficar sem celular, porque eu não tinha celular, porque ele não deixava eu ficar com o celular, ele quebrava todos que eu tinha. E aí eu ia falar pro meu irmão nesse dia que não era pra preocupar minha mãe, que eu ia assumir, que eu ia dar um tempo, né? E aí quando eu cheguei na faculdade, eu ia pra biblioteca, era onde que tinha os computadores, e ele me mandou uma mensagem. Eu vi a mensagem dele, falando, oi, onde que tu tá? E aí
ele falou assim, me liga. Aí tinha várias pessoas lá dentro, e aí eu esperei alguém sentar do meu lado para me pedir. Aí veio uma menina, ela sentou do meu lado. Eu falei, posso fazer uma ligação pelo seu WhatsApp? Ela falou, pode sim, pode ficar à vontade. Aí eu liguei para ele, aí ele falou assim, Patrícia, o Cássio não tá bem. Aí eu falei, como assim? Eu deixei meu filho bem aí. Aí ele falou assim, tu vai vir ou não? Aí eu falei, tô indo. Aí eu peguei e voltei pra lá. E quando eu cheguei lá, ele abriu o portão pra mim. Aí ele falou, quando ele abriu o portão, ele falou assim, tu já sabe o que aconteceu, né? Aí eu imaginava que ele já tinha machucado de novo a perna do neném. E... Toma água de novo, por favor. Toma água de novo. Respira fundo. A senhora continuar o relato para nós. Aí quando eu entrei, meu filho estava em cima do colchão, já sem vida. Respira. Tem alguém com a senhora aí? Tem. Tem um servidor e a irmã dela. Peça um pouco d'água para ela. Põe mais um pouco d'água, por gentileza. Obrigado. Continua, por favor. Aí foi quando eu vi meu filho. Aí ele falou assim, e agora? Aí eu comecei a gritar. E aí ele queria me dar um remédio. Eu não lembro qual era o remédio. E aí eu falei, liga pro... Tipo assim, na hora ele não teve a reação de agressão comigo. Ele não teve as reações que ele tinha. Ele ficou, tipo, calmo na hora. Aí ele falou assim, liga... Ele falou assim, e agora o que a gente vai fazer? Aí eu falei, liga pra SAMU, então pro bombeiro. E aí ele ligou, porque ele tinha um celular. E aí quando eles chegaram, eles falaram assim, não, essa criança já tá morta há muito tempo. E aí viram as marcas e falaram, que marcas são essas? Questionaram a gente. E aí, assim, na hora eu fiquei calada, não falei nada na presença dele. E ele falou, não, o neném caiu no banheiro, ele acostumava cair no banheiro. E aí ele falou que... Eu não lembro mais o que ele falou. Só lembro dessa parte, sim. Aí os bombeiros falaram que ia chamar a polícia, porque ali estava por conta do neném que estava machucado. E aí chamaram a polícia e foi quando a gente foi levado para a delegacia. Sim. Eu queria lhe perguntar o seguinte. Essa situação de agressão que a senhora narra contra Cássio, isso durou quanto tempo? Quando a gente se mudou para lá, acho que tinha uns 6 meses. Ele começou assim, a agressão mesmo quando a gente se mudou lá para esse apartamento. E aí acho que tinha 6 meses, eu acho. 6 era. A senhora já presenciou ele agredindo o Cássio? Não. Não? Não. Não, nem uma vez? Não, o que ele tá falando, ele se trancava. Assim, pra fazer assim. Tipo assim, quando ele começava na minha frente, eu partia pra cima dele, dizendo pra ele não fazer isso com meu filho. Quem dava banho nele? Era ele. Eu perdi o contato com meu filho, assim, de ser mãe, cuidar, a partir do que ele inteirou 2 aninhos. Aí ele afastou a gente. Aí, no caso, eu só fazia comida, fazia questão da casa e questão da criança era ele. Ele falava que ele ia cuidar. E que eu tinha meus maus exemplos, meus comportamentos eram maus. Então se a criança convivesse ali comigo, ele falava que a criança ia querer ser uma menina. Sim. Eu quero lhe perguntar também sobre quanto tempo a senhora ficava fora de casa? Era o dia inteiro, à noite, parte da noite? Quem cuidava mais da criança? Era ele que ficava mais. Mas eu saía para a faculdade, eu voltava acho que umas 6 horas da tardezinha. 6 horas da tarde? A senhora retornava? Acho que era mais ou menos isso. Quem fazia comida na casa? A senhora ou ele? Ou o Wagner? Era eu. Sim. E quem dava alimentação para o Cássio? Era ele que colocava no prato. Certo. E quando a senhora retornava da faculdade, a senhora já chegou a ver a criança agredida mais de uma vez? Não. Ele falava que as coisas aconteciam quando eu estava perto. Quando era só ele e o neném, ele falava que eles tinham uma convivência boa ali. E aí quem estragava tudo era eu. Sim. Era isso que ele falava. E a senhora, em algum momento, já chegou a corrigir a criança? Teve, assim, umas vezes que ele falava que eu tinha que corrigir, em questão de bater, né? Porque o neném não era de
tipo assim, ele levava tudo na brincadeira comigo. Ele não era aquele... Até porque ele era criança. Então, aí quando eu falava, senta, filho, aí ele ficava brincando, isso irritava ele falava que eu tinha que corrigir. Se eu não corrigisse, ele ia corrigir do meu jeito. Mas aí eu batia, tipo, na perninha dele com a chinela. Mas nunca cheguei a machucar ele, que nem ele machucava, não. A senhora batia na perninha dele com a chinela? Isso, por conta dele, que ele falava que se eu não corrigisse o neném, ele ia corrigir do jeito dele. Sim. E ele tinha defeito em uma das pernas? Quando ele começou a andar, deu, assim, ele mancava um pouquinho, dava para ver, depois que ele começou a andar. Mas aí nunca levei ele no médico. Essa situação, era a perna direita ou a perna esquerda? Eu acho que era a perna esquerda. Ele nasceu com essa perna quebrada? Não. Não? Não, a gente fez os exames, ele saiu da maternidade, falaram que ele estava bonzinho, perfeito. Certo. Mas a senhora sabe me informar se a criança chegou a quebrar a perna, fratura? Não, só quando esse dia que eu falei, que uma semana antes, que ele tinha machucado a perna dele. Uma semana antes do carro. Mas a perninha dele chegou a quebrar ou não? A senhora não sabe disso? Eu não sei dizer, porque inchou. Aí eu passei gel, aí com uma semana tava desinchando já. Aí eu não sei se machucou. Tipo, quebrou alguma coisa ali. Eu gostaria de saber, eu estou te fazendo essas perguntas porque eu tenho uma outra na sequência para fazer, que é o seguinte, a senhora disse que ele nasceu bem, não nasceu com perna quebrada, correto? Com defeito na perna. E a criança já andava? Não, ele começou a andar com um aninho e alguns 2 meses, eu acho. Sim, então na época do falecimento da criança, ela já caminhava dentro de casa, não é isso? Isso, ela já caminhava, já andava, já falava. Sim, aí eu queria saber o seguinte, esse defeito que tinha na perna da criança, fazia com que ela caísse de vez em quando ou não? Não. A criança caía? Não, só dava pra ver que ele, tinha ali um probleminha, que ele andava meio falso, assim, mas ele não caía, não. Ele brincava de boa, fazia as coisinhas dele e não era motivo de ele cair, não. A criança mancava? Não muito, era só um pouquinho que dava pra perceber que ele tava diferente a perninha dele. Sim, a senhora nunca viu ele cair pelo fato de estar diferente a perninha dele? Não. Sim. E também não sabe se ele chegou a quebrar a perna, não sabe dizer isso. Isso, porque no dia que ele machucou ele, eu não levei ele pro hospital. Sim. Passou a pomada e começou a desinchar, não foi isso? Isso, passei o gel e... eu só passei o gel. A senhora falou aí em agressão e que não foi uma primeira vez que batia nele no quarto e no banheiro, correto? Isso. A senhora disse que nunca viu. Mas escutou ele gritar? Escutou a criança gritar? Escutava. Escutava. Isso. Escutava a criança chorar? Isso. Aí, Isso durou muito tempo? Mais de meses ou não? Foi só poucos dias antes? Começou assim, a partir de tinha 6 meses que isso estava acontecendo, mas tinha dias que acontecia e outros não. Às vezes a gente passava 2 semanas sem que isso acontecesse. Aí quando o meu filho ficava, ele batia, né? E quando ele começava a gritar, ele falava, papai, para, papai. Aí era quando eu entrava. Eu ficava batendo na porta, ficava me batendo, me tacando minha cabeça mesmo na parede, para ver se ele saía de lá de dentro. Então isso durou alguns meses? Isso, a agressão sim, do neném. A senhora chegou a denunciá-lo na delegacia por maus tratos ou coisa assim? Quando eu fui na delegacia a primeira vez, ele... Era só a questão do banho, na época que ele banhava, né? Eu falei que no dia que eu fui na delegacia lá denunciar, o homem não quis me atender, lá do Paranoá, e aí eu fui para outra. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, moço, acontece isso, ele me batia e que ele já banhava, né? Só ele banhava, né? Lá no banheiro, ele deixava um tempinho. Aí foi só isso que eu relatei lá na delegacia. Sim. Sobre conselho tutelar, só chegou a chamar? Não. O povo do CRAS chegou a ir lá em casa, mas aí
eles chegaram aí, mas só que nesse tempo ele não agredia ele, era mais eu. E aí quando ele começou a agredir, que o povo do CRAS ia lá, né? Ele não deixava entrar. Ele não deixou entrar o povo do CRAS. A gente escutava bater, mas não abria a porta. Tem um relato da senhora aqui que diz que o Cássio tinha problema na perna esquerda, pois mancava um pouco. Isso, pode esclarecer? Hã? Esse que eu tô falando, que a perna dele parecia tipo ser menor que a outra. Aí ele mancava um pouquinho. Isso. Uma perna menor do que a outra, que fazia mancar. Isso, era mais ou menos isso. Mas não chegava a cair por isso? Não. Sim. A senhora falou aí que ele chegou a ficar quanto tempo fora de casa, o Wagner? Uma semana, menos? Acho que ele ficou por volta de uma semana fora. Fora. Depois ele chegou que dia? Eu não lembro de específico, mas foi numa manhã. Tipo, era 5 para 6 horas, ele já tava batendo lá na porta. Certo. Então ele ficou uma semana fora e a senhora ficou uma semana com a criança. Isso. E a senhora, nesse período que ele estava fora, a senhora chegou a levar a criança ao médico ou não? Não. Porque ele deixou um papel e falou que não era para levar o neném no hospital. Certo. Depois que ele chegou em casa, como é que a criança estava? A criança estava bem quando ele ficou uma semana fora? Isso, ele já estava voltando. É porque quando ele deixou a criança, o nenenzinho não andava. E aí, quando ele voltou, o neném já estava andando de novo, já estava começando a brincar e comer direito. Quando ele ficou machucado, ele não quis comer direito. Aí depois ele voltou a comer de novo. Sim. Nesse período de uma semana que ele ficou fora de casa, a senhora, quem cuidou da criança? A senhora parou de frequentar a faculdade nesse período? Isso, fiquei com ele em casa. Certo. Depois que ele chegou, que ficou uma semana fora, quanto tempo depois que aconteceu o fato da morte da criança? Acho que uma semana. Uma semana. Isso. Nesse período de uma semana, a senhora voltou a frequentar a faculdade, não é isso? Depois que ele retornou para casa, o Wagner. Sim. Como é que é? Explica isso. Não, eu ia para a faculdade. Depois disso, tipo assim, eu ia de manhã às 6, às 7, 8. E aí eu voltava, queria falar às 6, né? Aí eu tinha que ligar do outro celular para dizer que eu estava avisando, que eu estava chegando lá na casa para ele poder abrir o portão. Quando a senhora chegou em casa, que ele ligou para a senhora e a senhora foi para casa, a senhora falou que encontrou a criança morta. Qual o estado que estava essa criança fisicamente? Assim, o rosto, o corpo, como é que a senhora deparou com essa criança? Eu vi ele branquinho, todo branquinho e a boquinha roxinha. Havia ferimentos no rosto, no corpo? Sim, ele estava com o olho já machucado do outro dia que eu lhe falei, que quando eu estava fazendo almoço, ele deixou o olho do neném machucado. Sim. E a perna? E o corpo? Como é que estava? Não, já estava machucado já. A perninha, a parte assim do joelhinho e do pezinho dele assim, ao redor. Estava machucado já. Ainda do anterior ainda, que tinha machucado. A senhora falou que ele falava para a senhora corrigir a criança, do contrário, ele iria corrigir, não é isso mesmo? Do jeito dele. Do jeito dele. Aí eu lhe perguntaria, a senhora corrigiu essa criança quantas vezes? Eu acho que foi só umas 2 vezes que eu fiz isso. E a senhora corrigia utilizando o quê? Uma chinela que eu tinha, eu usei. Mas batia muito ou pouco? Não batia muito, não. E a criança chorava? A criança chorava? Não, ele não chorava. O Wagner chegou a presenciar a senhora agredindo a criança? Dando chinelada na criança? Isso, porque, tipo, como ele me desobedeceu na frente dele, aí ele falou que tinha que fazer isso, entendeu? Certo. Sim. Ok. Quanto tempo depois a senhora viajou, foi embora com a outra criança? Eu, assim, no mesmo dia, eu não voltei para casa, fui para casa do meu cunhado. Minha família estava toda aqui em Roraima. E eu fiquei, eu acho que um mês lá depois. Voltei para cá em dezembro, antes do Natal. Pronto. Tá me ouvindo? Agora tô. Tá. Falou alguma coisa aí que não chegou a gravar? Eu estava falando que eu voltei para cá, para Roraima, em dezembro. Sim, voltou em dezembro. Perfeito. A senhora foi ouvida aqui antes de retornar, não foi? Isso.
Aqui na Justiça? Certo. Muito bem. A senhora teve quantos filhos com o Wagner? Eu tive 3. 2 que a gente planejou, que foi os meninos, e a neném, que foi sequência de estrupos, desde os meus, que eu tinha 10 dias de parto, cesariano. 3 filhos com ele, não é isso? Sim. O terceiro, menino ou menina? É uma menina, ela se chama Ariela. Tá com a senhora? Não, ela ficou em casa com a minha família. Não, sim, né? Só está em sua companhia. Isso. Tá comigo. Certo. E os 2 primeiros faleceram? Sim. O primeiro faleceu de quê? O primeiro, ele foi botar o neném para dormir. A gente estava dormindo e aí o neném acordou para mamar, que ele não mamava, ele bebia leite. Aí depois o neném acordou de novo, ele falou, pode deixar que eu boto o neném para dormir. Aí quando foi de manhã, ele foi o primeiro a levantar, ele falou o neném. Quando ele levantou, que ele pulou, ele falou assim, Patrícia, o neném tá sem vida. E aí o neném ainda tava molinho um pouquinho. Aí assim, na hora eu não tive reação. Aí ele falou assim, então bora levar o neném pro hospital. E aí ele tinha um carro, ele falou que não tava com condições de dirigir. E aí a gente foi a pé, pra lá, pro hospital, Paranoá. Sabe de que? Como é que é o nome dessa criança? É Raoni. Raoni. Isso. Aí a gente tinha um costume de botar os lençóis para aconchegar ele. Aí ele falou que achava que tinha sido os lençóis, que o neném tinha se sufocado. E foi investigado? Descobriu a causa da morte do Raoni? Não. E também ele tinha machucado a perna do neném. Ele também machucou a perna do Raoni. E aí foi quando a gente foi pro hospital e aí perguntaram. Aí no dia que o neném machucou a perna, que a gente levou pro hospital, ele falou que era pra gente falar que tinha sido o neném, que tinha machucado a perna dele. Do outro neném. O Cássio tinha machucado a perna do Raoni. E aí chegou lá no hospital, a gente falou lá juntos, aí só eu acho que foi no conselho, que eu não lembro, que a gente falou separado. E na delegacia foi quando chamaram a gente para depor de novo, para falar o que tinha acontecido, colocaram a gente junto. Lá na delegacia. Sim. Agora eu vou voltar no Cássio, que é a vítima desse caso aqui. Eu quero lhe perguntar o seguinte: quando ele te ligou, a senhora estava na UNB e que a senhora voltou para casa, o que foi feito nesse período? Quem chamou Corpo de Bombeiro? Quem chamou a Polícia Militar? Vizinhos? O que aconteceu nesse momento? Então, ele esperou eu chegar em casa. E quando eu cheguei, que a gente foi chamar o bombeiro, a bombeiro e o SAMU. E aí o bombeiro e o SAMU chamaram a polícia. E o que foi ligado para o bombeiro antes? Para poder tomar alguma providência? Antes do bombeiro chegar? Foi orientado a tomar alguma providência? Respiração, boca a boca, alguma coisa assim? Isso, foi feito isso? Foi orientado a fazer isso? Foi orientado a fazer isso. Foi feito? Eu estava chorando na hora e ele que foi lá fazer. A senhora não fez? Não, foi ele que foi fazer. E quando chegou o profissional bombeiro, foi feita alguma diligência nesse sentido? Eu estava no chão, chorando. Eu acho que eles só fizeram olhar o corpo. Eu não estou lembrada, assim, bem dessa parte. Chegou a haver alguma informação sobre quantas horas antes essa criança tinha falecido ou não? Eles me perguntaram. Aí eu falei que eu tinha saído 6 horas e eu tinha retornado mais 9 horas, eu acho. E aí eles falaram que ali, por conta do corpo, tinha acontecido antes. Mas eu falei para eles que antes de eu ir para a UNB, eu tinha visto meu filho com vida. Sim. A senhora, naturalmente, não estava lá, não viu agressão à criança. Sim. Não viu agressão à criança. Não. Correto? Alguém viu? Tinha mais alguém em casa que tenha visto, escutado? Não. Assim, tinha um vizinho, mas aí não sei se os vizinhos escutaram, mas até na hora que eu saí, não tinha ninguém com a gente. Não morava ninguém, além de nós 3. Qual a providência que o Wagner tomou para tentar reabilitar a vida da criança? Ressuscitar? Assim, só foi essa quando ele ligou para o Corpo de Bombeiro que mandaram ele fazer. Qual foi a reação do Cássio com a morte da criança? Como é que é a pergunta? A reação.
reação? A reação do Wagner? A senhora falou que ficou desesperada, chorando muito, não é isso? E como é que o Wagner ficou? Ele ficou sem reação. Tipo, ele não ficou agressivo nem nada, nem chorou, nem... Ficou normal. Foi ele que acionou os bombeiros? Sim, porque só ele que tinha um celular. Certo. A senhora viu ele conversando com os bombeiros? Sim. O que ele falou com os bombeiros? Não, ele falou que o neném tinha caído no banheiro, que quando ele acordou, o neném não... Ele falou que parece que o neném levantou e aí voltou a dormir de novo e quando ele levantou, o neném já estava sem vida. Parece que foi isso que ele falou. E o que os bombeiros orientou, que a senhora viu orientando o Wagner? Antes do bombeiro chegar. Foi reanimar ele, fazer respiração. Reanimar. Isso, e apertar aqui. Certo. E ele fez? Sim, mas só que aí eu acho que não tinha mais jeito, porque como eu falei, né, já estava branquinho e boquinha. A senhora disse que estava chorando muito. A senhora chegou a ver tentar reanimar a criança? Não, senhor. Certo. A senhora... eu vou passar a pergunta agora ao Ministério Público, para perguntas, depois o assistente do Ministério Público, depois a defesa, ok? Doutor Sérgio, com a palavra para perguntas. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Meus sentimentos pela morte do Cássio, eu sei que é muito difícil a senhora ter que reviver isso aqui de novo, né? Mas agora a gente está falando para os jurados, eles que vão decidir sobre esse caso aqui, tá? Então a senhora respira aí, né? Eu sei que é muito ruim, né? Meus sentimentos, mas a gente, só para esclarecer alguns pontos para os jurados aqui, né? É que a senhora que convivia com ele, né? E a senhora que sabe do que a senhora passou. Primeira pergunta, eu vou perguntar para a senhora tinha medo do Wagner? Sim. Tá. Tinha medo de quê? Ele falava o quê para a senhora? Ele me batia, né? E assim, também no dia que ele machucou o neném, uma semana antes, ele me mordeu também. Eu tava com uma mordida aqui na boca. E ele me mordeu e ele falou que ele tava com vontade de beber meu sangue. E aí ele falava que se eu fosse embora dali ia dar merda. E que se eu fosse pra casa da minha família, a minha irmã ia pagar, minha família ia pagar. E que era pra me ficar ligado que tinha pessoas com ele que estavam ligadas ali na nossa história. Era isso que ele me falava. E a senhora falou no outro depoimento aqui que ele falou que tinha olhos nas ruas. Como é que é isso aí? Como assim? Para a senhora não denunciar ele, que se denunciasse ele ia ficar sabendo. Isso. Ele falou que ia ficar sabendo e ia dar merda. Ele me ameaçava, tipo, que não era pra me denunciar mais, que não era pra mim ir pra casa da minha família, que era... Eu não podia pedir ajuda de ninguém, tipo... Senão ele ia... Se eu pedisse a ajuda da minha família, ele ia lá e ele falou que ia matar também. Tipo, se eu pedisse de um colega, eu ia envolver meu colega e acabar acabando com a vida do meu colega também. Certo. Só para a gente contextualizar aqui, que às vezes o jurado pode ter ficado um pouco confuso em relação às agressões. Uma semana antes... Teve a questão, uma ou 2 semanas antes, a agressão na perna da criança, correto? Isso. Tá. Aí que ele sai de casa, deixa a chave na padaria e quando você chega a criança estava com a perna machucada e que você passou gel, correto? Isso. Tá. Aí a senhora passa uma semana com a criança. Isso. Depois de uma semana ele volta para casa, ok? Teve isso, né? Depois da agressão nessa perna, né, aí a senhora relata da questão da criança que queria fazer xixi, né, depois que a senhora tinha usado o banheiro e ele não gostava, né? Aí a criança entrou no banheiro para fazer xixi e ele agrediu ela no banheiro, né? Um dia antes do acontecimento. Isso, então foi um dia antes do acontecimento, um dia antes da morte do Cássio. Isso. Aí a senhora falou que nessa hora, depois que ele sai do banheiro, aí que a senhora já viu os olhos dele, foi nessa hora que a senhora viu já os olhinhos dele machucados? Isso, os olhinhos dele machucados. Tá, então os olhinhos dele machucados foi um dia antes, por essa questão de ele ter usado o banheiro depois de você. Isso. Correto? Correto. Tá. A senhora relatou da outra vez, né, no depoimento, aquela questão dele, falava que você estava afeminando o menino, deixando ele feminino. Como é que é isso aí? Tinha essa questão também, tipo, tinha a questão
que ele falava que eu não podia ter contato com meu filho, que, tipo, em questão de pentear o cabelo, ele tinha jogado pente para mim não fazer mais isso. Eu não podia me arrumar, eu não podia vestir mais roupa, mais cores de roupa, que isso ia influenciar o neném. Se ele visse eu fazendo comida, varrendo casa, ele ia querer, assim, no pensamento dele, o neném ia querer fazer isso também. E aí tinha a questão do meu comportamento também, que ele não deixava, porque ele falava que eu sentava torto, eu comia errado, falava errado, essas coisas. Certo. Eu queria a senhora esclarecesse, deixar mais claro para os jurados a questão seguinte: a senhora não tinha telefone porque ele quebrava o seu telefone, correto? Isso, ele quebrava todos os celulares que eu tinha, ele quebrava. E a questão do dinheiro era ele já que estava administrando também, eu não tinha contato, não rede nada. E aí, contato com a minha família também, tipo, só pelo celular. Tá. Na hora que a senhora levanta para ir para a UNB, né, o Cássio estava vivo e falou que ia no banheiro, né? Despediu de você, né? Isso. Correto. Nesse dia, a senhora saiu para ir para a UNB ou a senhora tinha alguma consulta médica para esclarecer para o jurado para não com essa situação? Então, como eu tinha consulta, eu ia aproveitar, eu não ia para consulta, eu ia para a UNB para falar com meu irmão. Mas aí eu ia fingir para ele que eu tinha ido para consulta. Aí para me poder falar para meu irmão que eu ia ficar sem celular, que eu ia ficar sem contato com eles. Porque eu ia pedir uma ajuda da mulher, né? Que eu tava falando. Então a senhora queria sair de casa e pedir ajuda para alguma pessoa? Isso era meu plano. Aí por isso que eu não fui para consulta, eu aproveitei a consulta para me ir para a UNB. Certo. A senhora estava grávida de quanto tempo nessa época? 8 meses. 8 meses, correto. Só para esclarecer para o jurado essa questão também de como a senhora estava sem celular, como é que ele mandou mensagem para você, que a senhora chegava no UNB, usava a rede de computadores da biblioteca e ele mandava para rede social sua, como é que é? Hã? A gente tinha um contato pelo Facebook quando eu saía. Aí nesse dia eu não sei como ele adivinhou que eu ia estar lá. Eu não sei dizer isso. Tá. Aí a senhora ele entrou em contato com a senhora pelo Facebook. Isso, pelo Facebook, para poder ligar para ele. Para ele avisando que o Cássio não estava bem, para voltar para casa. Isso. A senhora aguarda uma pessoa sentada do seu lado, lá, pede o telefone e liga para ele. Isso, pelo WhatsApp. Certo. A senhora voltou para cá, voltou lá da UNB, para Paranoá de ônibus. Isso, fui de ônibus. Tá. Só depois que a senhora chegou em casa, né, que ele foi acionar o socorro. Isso, foi só quando eu cheguei em casa, ele esperou chegar. Quando a senhora chegou, a criança já estava morta. Já. Tá. Acho que a senhora já esclareceu bastante. Muito obrigado. Tá? Ok. Eu vou passar a palavra para o assistente do Ministério Público. Doutores, são dois, né? Por favor, com a palavra. O microfone, doutor. Sem perguntas? Os dois assistentes não têm pergunta a formular. Correto. Estou repetindo para ficar registrado aqui, que vocês estão falando fora do microfone. Ok? Ótimo. Então, vou passar a palavra à defesa, doutora, por gentileza. Senhora Patrícia, eu sou a Antônia, defensora pública aqui no Paranoá, tá? Senhora Patrícia, a senhora foi ouvida na delegacia, né? E aí eu queria confirmar com a senhora algumas informações que a senhora prestou lá. A primeira, a senhora disse que o Cássio nasceu prematuro, é isso? A senhora confirma? Isso. Ele nasceu com 35 semanas. Isso. A senhora relatou que ele tomava leite, né? E ele não chegou a mamar, então? Não, o Cássio chegou a mamar no meu peito. Chegou. Quem não chegou foi o Raoni? Isso, foi o Raoni. Ah, tá ótimo. Ele nasceu com baixo peso? Você lembra qual foi o peso dele, o Cássio? Eu não estou lembrado agora. Tá ótimo. Em relação ao problema na perninha, a senhora disse que acabou não levando ele no pediatra. A senhora chegou a fazer alguma radiografia para saber o que tinha na perninha? Não. Tá. Tem um relato aqui da senhora, também na delegacia,
dizendo que uma vez vocês perceberam que o Cássio tinha gases e soltou um barulho estranho na barriga, uma vez na hora do banho. A senhora confirma essa informação? Ah, sim. A senhora realmente teve conhecimento ou presenciou esse momento? Eu só ouvi, só do banheiro. Entendi. Tinha gases, então, na barriga? Isso. Tá ótimo. A senhora tem alguns diálogos que foram feitos, que tem aqui no processo, entre a senhora e o Wagner. Há relatos aqui de possível depressão por parte do Wagner, de que ele tinha depressão, problema de cabeça, a senhora até chegou a falar isso? Então, ele ficou assim depois que ele perdeu o emprego, que eu falei, tipo, segundo ele, por conta da agressão. Entendi. Vocês tinham dificuldades financeiras? Sim, ele ficou desempregado e aí eu só tinha a bolsa. A Bolsa Família. Alguns policiais entraram na casa e disseram que não tinha fogão, geladeira, não tinha armário, só tinha colchão. É isso mesmo? A gente tinha um fogãozinho de 2 bocas e uma botija. E aí, como o mercado era perto, a gente descia para comprar e fazer a comida. Entendi. Você tinha aquele fogãozinho de acampamento, assim, menor, de 2 bocas. É isso? Isso. Saúde. Tá. A senhora chegou a dizer, foi perguntado aqui, né, que quando a senhora chegou lá da UNB, no dia dos fatos mesmo, no dia que o bombeiro foi lá e tudo, que a senhora viu nele lesões que ele já tinha, que ele já apresentava, que foram as lesões no rosto, né? Também, você se recorda, consta aqui no lado, que ele tinha lesões na perna e no braço. A senhora se recorda se essas lesões na perna e no braço eram também do dia anterior? Eu lembro da parte do joelhinho dele e da parte da perninha, e do olho só. Então, da parte do joelho, você lembra da parte do joelho, da perninha e do olho, né? Então, as lesões nos olhos, quando a senhora saiu, ele já apresentava? Isso, já apresentava, já estava com o olho machucado já. Tá. Naquela noite, a senhora dormiu com ele, com o Wagner? Isso, porque a gente não podia dormir junto no mesmo ambiente, aí a gente dormiu no mesmo quarto. Ele dormiu no colchão. Ele dormiu no colchão e eu dormi no chão. O Wagner chegou que horas, mais ou menos, à noite para dormir? Você se recorda? Também não, porque como estava sem celular, eu não lembro. Entendi. E durante a noite que vocês estavam juntos, a senhora sabe se teve alguma agressão? Durante a noite mesmo? Não. Antes da senhora ir para a UNB? Não, assim, durante a noite ele só conversou comigo. Ele falou assim, Patrícia, eu vou sair porque senão eu vou fazer merda contigo. E aí ele jogou tudo lá, as coisas no chão, aí saiu. Aí não lembro a hora que ele voltou. E antes, ele ficou deitado. Na hora que eu saí, ele estava deitado. Então, deixa eu ver se eu entendo. À noite, antes da madrugada, ele falou que eu vou sair se eu não faço nenhuma merda. E depois ele voltou uma certa hora, que a senhora não sabe qual é. Né? Isso. Depois disso, vocês dormiram juntos, no mesmo quarto? Isso, no mesmo quarto. Ele no colchão e eu no chão. Tá. E depois disso, e antes da senhora ir para a UNB, teve alguma agressão, alguma coisa? Não, só falei com o neném só e essa parte que ele me liberou para ir para... que ele falou comigo que ele era para mim para consulta. Tá bem. A senhora disse, então, que foi ele mesmo que ligou para o bombeiro ou para o SAMU. A senhora não sabe se foi bombeiro ou SAMU que ele ligou? Não sei qual que ele ligou primeiro. Eu acho que foi o bombeiro, porque mandaram ele fazer lá reviver de novo, né? Os primeiros socorros. Tá. Você sabe por quanto tempo ele tentou reanimar o Cássio? Assim, a senhora tem essa noção? Consegue dizer? Não tenho a noção, não. A senhora disse que quando ele chegou... Ele disse, você sabe o que aconteceu, você disse que achava que tinha sido a perninha, e aí você viu
o bebê parado e pediu para ele ligar para o bombeiro e para o SAMU. Isso. Aí a minha pergunta é, a senhora percebeu na hora que ele estava morto e ainda assim ligou para o bombeiro, ou a senhora só teve certeza de que ele estava morto depois que o bombeiro confirmou a morte? Não, quando eu cheguei já deu para ver que ele já estava sem vida. Quando a senhora disse que foi na delegacia falar sobre essa questão dos maus tratos, você lembra se teve registro de ocorrência? A senhora recebeu um papel? Não, assim, dos maus tratos com meu filho nunca fez não, foi mais comigo que eu fiz a denúncia. Ah, entendi. Então as denúncias que a senhora fez foram das violências domésticas contra a senhora? Isso. Entendi. Em relação ao seu filho Raoni, tem aqui... a senhora disse para a polícia, tem aqui o seu depoimento, que não sabe afirmar se o Wagner tem envolvimento com a morte do Raoni. A senhora confirma essa informação que foi dita lá na delegacia? Isso, porque foi ele que botou o neném pra dormir a última vez e eu não sei se ele sufocou ou fez alguma coisa. Tá bom. Tem uma declaração aqui, a última pergunta, que a senhora disse, né, que tinha os relatos de violência que não estavam se dando bem e que a senhora ia sair de casa. E aí tem um trecho aqui dizendo que a senhora tinha a pretensão de deixar o Cássio com o pai, já que a senhora estava grávida e não conseguia cuidar dos dois. Como é que foi isso mesmo? Como é que a senhora disse na delegacia? Assim, porque assim, no começo ele falava, né, que ele queria cuidar, ele não deixava eu cuidar. E assim, no começo ele realmente cuidava, quando ele tinha um emprego. E aí, já depois, já que ele perdeu, que tudo começou. Entendi. Só um momento. A senhora sabe, pelo que eu entendi, né? A senhora entende que foi o Wagner que agrediu o Cássio. E a minha pergunta é, a senhora sabe por qual motivo ele fez isso? Tem motivo e a senhora sabe qual foi o motivo? Assim, do dia, eu não sei. Muito obrigada, sem mais perguntas. Perfeitamente. Eu vou consultar. Jurado, tem alguma pergunta? Se tiver por escrito. Tem? Não? Encerrado, então, a oitiva da Patrícia. Quero saber se há alguma objeção, doutores, quanto à dispensa? Também, Ministério Público, assistente, pode dispensar, ok? Senhores jurados, nós vamos dispensar a oitiva a Patrícia. Wagner Pereira da Silva foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado. O júri reconheceu todas as qualificadoras e a autoria do crime. A prisão preventiva virou definitiva e o juiz determinou que ele continue no mesmo presídio. Gostou do vídeo? Escolha um vídeo abaixo para continuar assistindo. Somente nesse canal, o áudio de todos os julgamentos é tratado da melhor maneira possível e os momentos de silêncio são removidos para poupar o seu precioso tempo. Sobre o ambiente de violência doméstica que antecedeu a tragédia.